Estamos ao vivo aqui para mais um episódio do Empreendedor Raiz e hoje eu tô aqui com uma ilustre pessoa aqui, a Josiane, que aceitou o convite muito bom grado para estar hoje com a gente. E eu quero te agradecer aqui em público. Obrigado de verdade, tá? Eu agradeço. Tenho certeza que hoje é uma mulher de alguns milhões e tenho certeza que ela tá rindo porque tem uma história incrível que a gente vai falar aqui. Mas eu tenho certeza que a história dela vai poder contribuir muito para o seu desenvolvimento, para a sua história, para a sua empresa, para o teu... Você como empreendedor, eu tenho certeza que você vai aprender muito aqui com esse episódio de hoje. E Josiane, eu falo pro pessoal o seguinte, ó, se eu apresentar, é legal e tudo mais, mas ninguém vende mais a pessoa como a própria pessoa. Então eu queria te pedir para você se apresentar aqui pro pessoal, a gente conhecer um pouco mais de você. Bem, vamos lá. Eu me chamo Josiane e hoje eu já tenho uma apresentação diferente da minha pessoa. Eu ouvi algumas pessoas sempre se apresentando e eu achava aquilo ali precisa ter um diferencial, né? Sim. E eu tive um marco, né? Que você estava presente lá, então de poucos dias para cá minha apresentação ela passou a ser diferente. Então hoje eu me apresento como filha amada de Deus, né? E digna de tudo que Deus tem para me dar. Sou mãe, tenho 2 filhas, uma de 25 e uma de 14 anos. E eu estou empreendedora, né? Estou empresária atualmente. Muito bom, muito bom. Josiane, eu gosto de começar sempre o podcast aqui. Eu falo assim, ó, a gente sempre aprende muito com os acertos das pessoas e tudo mais, mas eu acho que o brasileiro, ele tem no inconsciente coletivo dele de que errar é um problema. E quando a gente erra e aprende com erro e corrige rápido, isso faz a gente ser o que a gente é hoje. O que você se tornou, o que eu me tornei, o que a gente vem se tornando e aquilo que a gente vai se tornar é através dos erros e acertos que a gente vai tendo na nossa trajetória, que a gente vai ajustando as coisas. Então eu vejo hoje muita gente mostra mais a questão do palco, só que as pessoas não conseguem, às vezes, identificar onde foi os pontos de erros que a pessoa teve que levou ela a ser quem ela é. Então eu gosto de sempre entender um pouco, cavar um pouco disso da história. Então por isso que eu gosto de entender um pouco da história do empreendedor, que a gente consegue fazer, porque as pessoas tendem a se comparar com aonde a pessoa quer referência para ela estar, ao invés de se comparar onde ela estava no mesmo nível que ela está começando agora. Então, por isso eu queria te perguntar por que você decidiu empreender, o que te motivou a isso, como que foi esse início teu da tua jornada. Então, fala um pouquinho pra gente aí disso. Lucas, quando você começou a falar, quando você tocou no ponto-chave, né, que errar é um problema, você tocou numa ferida minha, né? Desculpa. Já começa apresentando as vulnerabilidades, né? Que é exatamente para as pessoas entenderem que quem está do lado daqui é um ser humano, né? Sim, claro. Digno de passar por tudo. Eu sou uma dessas pessoas que talvez eu ainda tenha resquício dessa mentalidade de que errar é um problema. E que nas minhas palavras, né? Errar era uma fraqueza. E eu não admitia ser fraca. Então, assim, quando você falou da questão do erro, eu disse, se ele me perguntar qual foi, vamos dizer assim, o erro que me fez mudar, né, ter essa mentalidade, eu falo que foi lá atrás, quando eu engravidei na minha adolescência. Então, eu fui mãe muito nova, né, eu fui mãe com 14 anos, e eu posso dizer que esse foi o start, né, da mudança da minha mentalidade. Talvez não era de uma forma inconsciente, né? Porque eu não tinha maturidade para pensar dessa forma. Então, eu estou falando com as palavras de hoje, né? Uhum. Então, quando eu engravidei lá atrás, né? Que na minha fala eu dizia que eu vi todo mundo, o mundo em si, né? O mundo em que eu vivia, as pessoas, meus pais, todo mundo se virar contra mim, né? Uhum. Então, eu não tive nenhum momento de direito de resposta nem de defesa ali, né? Mas ali... Se hoje já é difícil, imagina, né, um tempo atrás. Exatamente, há um tempo atrás. Então, hoje, aliás, naquela época, eu tomei uma decisão. Eu disse que eu mostraria para todo mundo que eu não era nada daquilo que estavam falando, que pensavam de mim, né? Uhum. Então, assim, aquele erro me fez incutir isso na minha cabeça. Então, eu não pensava em outra coisa. E dali... instantaneamente a minha mentalidade foi, eu não posso errar, eu não posso errar, eu não posso errar, eu não posso errar, eu não posso errar. E isso fez com que eu passasse a me dedicar mais, me esforçasse mais, porque, vamos dizer assim, eu tinha eu queria, vamos dizer assim, né,
voltar a ter meu nome, né? Um Sim. caráter, uma dignidade e tudo mais. Principalmente diante do meu pai e da minha mãe. Depois eu fui entender que isso era muito mais em relação a eles do que qualquer outra pessoa. Aham. Mas ao mesmo tempo que eu ainda estava ali, né, junto com os meus pais, a minha mãe, a minha mãe é professora, né, ela é funcionária pública e sempre a fala dela era de estudar para fazer concurso e ter essa garantia e tudo mais. Então, até uma determinada idade ali, eu segui, né, essa linha, estudava bastante para concurso, inclusive sou ex-funcionária do Banco do Brasil, sou ex-servidora pública federal, eu tenho aí algumas... Seguiu essa trajetória aqui. Segui essa trajetória, mas sempre dentro de mim, eu tinha um desejo de colocar um negócio. Eu não sei te responder como nasceu a vontade de empreender. Eu sei te falar que... outro dia eu estava lembrando que, quando eu era criança, meu pai tinha uma máquina, eu não consigo lembrar o porquê que ele tinha essa máquina. Tipo máquina de comércio, que você calculava e ela saía ali a bobina, sim. entendeu? E eu brincava muito com aquilo, né? Eu gostava muito. E tinha uns formulários assim, então era como se eu estivesse brincando de loja, né? Então eu vendia, eu mesma anotava, entendeu? Era mais ou menos assim. De alguma forma já existia alguma coisa aqui dentro de mim. Então, apesar de ter enveredado para esse caminho, né, vamos dizer, da estabilidade, sempre dentro de mim tinha um desejo. E eu lembro que depois que eu casei, eu já casada, eu lembro que vamos dizer assim, eu jogava algumas ideias, né, para o meu esposo. Eu lembro que eu já fui de banca de revista, porque onde a gente morou a primeira vez, não tinha banca de revista. Eu fui de banca de revista, padaria que não tinha, salão de beleza. Então, assim, tudo que eu imaginava, que eu via que não tinha no local, eu jogava a ideia para ele. Mas ele sempre muito, vamos dizer assim, muito negativo em relação a essa questão, também com uma mentalidade muito diferente. Mas tu tinha um olhar já para... Já tinha um olhar. E era assim, impressionante. Entender o mercado, avaliar as oportunidades. E era impressionante o quanto eu pesquisava sobre... Aí eu fui subindo de nível, né? Já comecei a conhecer as franquias, né? Começar ali a acessar o site da Associação Brasileira de Franchise. Sim. E aí comecei, vamos dizer assim, um namoro, né? Em relação à questão das franquias. Quando eu já estava como funcionária do Banco do Brasil, eu lembro que... Sim, é uma dor eu lembrar disso, né? Eu era apaixonada pela franquia da Cacau Show. E aí, o que acontece? Quando... Eu até lembro que eu falei pro meu na época, meu marido, né? Falei assim, cara, eu acho que era 100 mil reais na época, um investimento, né? E eu, não, dá para conseguir esse dinheiro e tudo mais, não sei o quê. Eu lembro, na lembrança que eu parei lá em São Luís, tem a Avenida Litorânea, eu dentro do carro, parado, olhando para o mar. E aí eu pensando assim, cara, como é que eu vou conseguir levantar esse dinheiro? E ele sempre muito negativo, sabe, colocando para baixo, enfim. Aí eu lembro que, eu não esqueço esse dia, um colega da agência sabia, né, porque a gente conversava muito, aí ele Isso falou era assim, onde? Era aqui em São Paulo? Não, São Luís. São Luís do Maranhão. São Luís do Maranhão. São Paulo eu só tenho 1 ano. Pra mim já tinha mais tempo em São Paulo. Então, olha só. Aniversariei agora, aniversariei agora 1 aninho, né, tô engatinhando aqui Legal. no estado, né. Então, aí o colega virou assim, disse assim, Josi, eu não te conto. Eu, o quê? Você já viu a loja da Cacau Show no shopping? Eu, o quê? Aí ele, sim, você não deu conta? Inaugurou, acho que, tipo assim, era um sábado ou um domingo. Cara, quando ele falou aquilo pra mim, eu quis chorar. Porque tu tinha visto a oportunidade, não fez eu lembro que da Cacau Show, a gente tinha feito uma viagem pra Recife, eu acho, e eu fui procurei onde tinha um shopping, tinha loja, e eu consegui provar a qualidade do chocolate da Cacau Show. Olha, gente, eu não tô ganhando nada para falar da Cacau Show, aqui é só um exemplo. Por que tinha me chamado a atenção no chocolate? Porque a gente estava viajando de carro, então eu comprei ali as trufas, os bombons, e ficou aonde? No porta-luva. Então, assim, vamos dizer, uma semana toda a gente viajando de carro, né? A gente estava fazendo ali uma rota por aqueles estados, litoral, e aí... O que eu percebi? Mesmo que o chocolate tenha ficado ali no calor, mas assim, ele não ficou rancento, não ficou com aquele gosto diferente. Exatamente. Aí eu digo, cara, isso aqui tem qualidade. Enfim, então, quando o colega me disse que tinha inaugurado, ele falou assim, tu nem sabe, a fila estava do lado de fora. Eita. O lance do time. Isso ali foi uma dor absurda para mim, né? E aí, assim, isso foi... passando, e eu sempre com desejo, depois eu queria abrir uma loja, eu sempre queria colocar alguma coisa, mas tudo que eu colocava de ideia,
o meu ex-marido, ele Sim. cortava, né? Não tinha um apoio. Uhum. E aí eu lembro que eu resolvi fazer o Empretec, isso eu tô falando de 2011, né? Eu ainda funcionária do Banco do Brasil. E eu lembro que foi uma discussão muito grande, né, para eu conseguir liberação para ir fazer esse Empretec. E ali foi muito engraçado, porque quando eu fui fazer o Empretec para, de fato, vamos dizer assim, eu me coroar ou eu me garantir como uma pessoa capaz de empreender, foi o contrário. É porque tu tinha uma expectativa tu precisava de um apoio porque tu não teve experiência com isso, não tinha segurança pra fazer, né? Então acho que por isso que tu não fez sozinho antes. Não, aí quando eu fui fazer o Empretec, aí eu digo, caramba, eu acho que eu não tenho raiz, não tem nada de empreendedorismo dentro de mim, né? Enfim, e ali saí muito triste, terminei o Empretec, saí muito triste. É mesmo? Foi. Não, pra mim tu ia falar, saí de lá Que com nada. gás todo. Normalmente as pessoas que eu conheço que fez Empretec falam, cara, eu saí com gás todo, não sabia que eu conseguia vender, eu vendo. Não. Comigo pra mim é foi o contrário. E aí o que aconteceu? Nesse mesmo ano, eu tô falando de abril de 2011, e eu não lembro como, o Instituto Brasileiro de Coaching, o IBC, me achou lá no Maranhão. Recebi um e-mail, né, explicando tudo, mas eu não entendi nada. Mas na fase que eu estava vivendo ali, principalmente de ter passado, vamos dizer assim, por essa dor, né, de achar que eu dava para colocar um negócio e sair do Empretec com uma ideia completamente contrária. E aí eu disse, eu vou fazer esse negócio aqui. Então, quando eu fiz a minha formação de coaching, né, foi que eu tive esse start, essa virada de chave. De primeiro, tomar a decisão de que eu precisava sair do banco. Né? Entendi. Que ali eu reconheci que eu tinha um potencial, que eu podia fazer algo diferente, porque essa minha busca de querer... Mas qual foi, desculpa te interromper nesse ponto, qual foi o ponto assim pra você de sair do Empretec e ver, cara, eu não dá pra mim? Foi o quê? Uma sensação de senso de capacidade? Ou tu percebeu... O que tu olhou pra você assim e falou, eu não consigo empreender quando saiu do Empretec? Você sabe por quê? Você acabou de falar que as pessoas que você conhecem, né, falam, eu achava que eu não sabia vender e sei vender. Sim. Essa era uma trava minha, venda. Olha só. E aí no Empretec a gente faz o quê? A gente tem que colocar, a gente tem que criar... Ixi, não pode contar. Esqueci desse detalhe. Vai dar uma palhinha. aqui pode. Não pode, não pode. Não pode. E ali, assim, Mas eu sei que lá, trabalhou eu acho que lá muito... todo mundo sabe, eu acho que a maioria das pessoas sabe nesse ponto que vocês têm uma prova lá que vocês têm que ir pra montar um negócio naquele período. Exatamente. Então, assim, e eu lembro que eu falei assim, da minha equipe, eu não quero a parte de vendas. E aí eu lembro que o instrutor falou assim, a parte de vendas dá pra ela. Tu tinha um bloqueio com venda. Aí eu digo não. Inclusive, na época do banco, né, quando tinha que vender produto, eu bati o pé e dizia, eu não fiz concurso para vender nada. Eu fiz concurso para ser funcionária do banco e aquela coisa. Então eu tinha essa trava com venda. E aí, tipo aquela coisa, eu queria loja, queria isso, queria aquilo, entendeu? Então como é que eu ia empreender se eu não conseguia vender? Entendi. Né? Mas por que tu acha que tu tinha essa trava com venda? Você conseguiu mapear isso? Por que era um... Porque eu percebo isso das pessoas assim, é legal a gente falar isso aqui, que eu percebo que tem gente que não se arrisca pra empreender, ter um negócio próprio, porque fala, eu não sei vender. Eu falei, cara, não faz sentido isso. Depois que você destrava isso na tua cabeça, tu vê que, cara, a gente vende a todo momento. E de fato é. Então por que tu acha que tu tinha esse pensamento de que tu não conseguia vender? Tu conseguiu mapear isso depois? Não, Lucas, eu nunca parei para pensar assim. Mas o que destravou você para conseguir? Olha, se eu já destravei nessa parte, foi inconsciente, né? Porque, de fato, eu não vou dizer assim, eu me assumo uma vendedora, não. Pô, mas tu tem uma empresa, porque de alguma forma tu vem. Por mais que você faz licitação ali, tu tem que... Tu acha que pois não? Aí vamos entrar nesse detalhe, né? Enfim, só para dar continuidade. Aí quando eu fiz, né, a minha formação de coaching ali foi a minha virada. É tanto que, enquanto eu ainda estava no banco, eu queria sair do banco. Sabe? Eu não estava satisfeito. Tinha algo dentro de mim que me dizia que eu tinha um potencial, tá? E esse potencial ele estava se perdendo ali. E aí, acho que por isso o conflito, né? Então, eu fui fazer o Empretec, né? Vamos dizer assim, para me coroar e dizer assim, não, a partir de agora eu vou empreender. E aí eu fiquei, caramba, eu tenho um potencial, quero colocar um negócio, mas não dou para colocar um negócio. Como é que vai ser? E aí, quando eu fiz a minha primeira formação de coach, isso mudou. Né? Então, assim, automaticamente eu entendi que eu precisava dar um baixo naquilo que eu não queria mais, que era continuar funcionária do banco. Uau. E tu vê que é tudo uma questão de mentalidade mesmo, né, cara? Por isso que eu vejo assim, tem gente que quer dar esse passo, que, porra, quer se arriscar, quer fazer um negócio, dar certo, que ele vê outras pessoas dando, mas, tipo assim, enquanto não tiver uma mudança de
mentalidade, porque eu também não tive essa, dos meus pais, eu fui instruído na época a fazer concurso. Tanto que uma vez eu tive que chegar pra minha mãe e falar assim, olha só, eu vou te pedir uma coisa, mãe, não fala mais desse assunto comigo. Eu não quero fazer concurso. Isso não é pra mim. O que arde meu coração é outra coisa. Mas eu não achava que eu podia empreender. Depois que eu fiz, inclusive foi IBC também. Olha que coincidência. Coincidência. Mas foi porque eu queria aprender sobre gestão de pessoas na época. E isso, eu vi um anúncio do IBC, acabei entrando no negócio. Depois que eu fiz lá, que eu passei por esse processo, que mudou o start em mim assim. Eu falei, cara, eu posso fazer isso. Eu posso empreender. Foi depois desse processo também, coincidência. O coaching, ele me trouxe muita clareza, né? Eu falo que, assim, foi o presente que Deus me deu, né? Foi, vamos dizer assim, a primeira virada, assim, né? Que eu tive, né? Que chama Turning Point, né? Uhum. Ali, naquela formação, eu pude ver um pouco das minhas dores, né? O que seriam as minhas insatisfações. E ali eu entendi que a única pessoa que podia mudar tudo aquilo era eu. Então não adiantava mais eu viver ali naquele, vamos dizer, me fazendo de vítima, né? Que eu achava que meu problema era o banco e aquela coisa toda. Então eu digo, se meu problema é o banco, vamos sair do banco. E eu tomei a decisão de pedir minha demissão ali mesmo, enquanto eu estava fazendo a formação de coaching. Então a formação terminou no domingo. Na terça-feira eu entreguei minha carta de demissão. Então, assim... mas é fantástico, eu recomendo. É um processo de autoconhecimento muito bom. E assim, falando nas palavras de hoje, né? O que eu fiz ali? Eu abri caminho para que o novo chegasse, né? Pelo fato de eu não ter vivência, porque eu até brinco, né? Que existe um mundo fora do banco. Quando a gente é funcionário do banco, a gente só vive aquilo ali. Uhum. Então, quando eu saía, tipo assim, o mito da caverna de Platão, né? Então, eu digo, meu Deus, tem luz aqui, tem coisa diferente. Então, assim, eu fui para um universo muito novo. E uma coisa que eu tomei como decisão foi de dar continuidade, né? Nas minhas formações de coaching, muito mais por mim. Uhum. Porque eu tinha muitas questões ainda a resolver internamente, né? Muito relacionada à questão da minha infância, né? Pai, mãe e todas essas coisas. E foi exatamente aí, Lucas, que as coisas começaram a acontecer. Então, deixa eu ver. A minha demissão, ela só ocorreu 2 meses depois, tá? Porque ninguém queria aceitar minha demissão, né? Imagina como é que um funcionário pede demissão se ele não tem um outro cargo público, vamos dizer assim, né, para assumir, não passou num outro concurso. Então ficava aquela jogada, né, entre o gerente de administração, o gerente geral da agência. Me colocaram de férias, entendeu? Pensa um pouco. Cogitaram licença sem vencimento, o banco não quis liberar. Eu disse, gente, vocês estão insistindo. Que era uma profissional excepcional. Aí eu lembro que eu tive que sentar, né, com o meu gerente de administração, Pádua, na época. E ele falou assim, em 28 anos de banco eu nunca demiti um funcionário. Eu disse, pois então, vamos sentar, nós dois, que agora você vai aprender, porque depois de mim vão ter vários. E realmente aconteceu, né? Depois de mim, só na agência que eu trabalhava, eu acho que uns 4 funcionários depois, não sei quanto tempo depois, pediram demissão. E aí, assim, Lucas, ali realmente eu estava abrindo, né, um espaço para que o novo viesse. Então, passei ali aquele ano... nas formações de coaching, buscando... Isso foi 2012. E aí, o que eu entendi? Né? Que para eu me inserir... Para eu me inserir no mercado, eu precisava buscar... que o povo chama hoje de networking, mas na época eu não sabia que era esse nome, né? Então, eu disse, eu precisava me relacionar com outras pessoas para que eu, né, pudesse... me inteirar do mercado, saber quais eram as oportunidades, enfim. E aí a primeira coisa que eu fiz foi procurar uma associação de jovens empresários, né, que chama a AGE, né, as associações estaduais, que elas são vinculadas à CONAGE. E ali pronto, ali eu já me inseri e eu fui muito bem recebida, né, ali por todos e já fui me inteirando de tudo, já fui participando de diretoria e tudo mais. E aí no ano seguinte... eu não lembro bem se foi ainda no final de 2012, mas efetivamente, né, o registro do meu CNPJ ele ocorreu em março de 2013. Então foi vamos dizer assim, nesse período que surgiu a oportunidade de eu empreender com o que eu faço hoje, né, que é a minha empresa. Uma coisa assim completamente diferente daquilo que eu exatamente, diferente daquilo que eu ia imaginar. Então assim, eu desejava muita coisa, vamos dizer assim, eu queria colocar uma loja, isso e aquilo, mas eu me travei no Empretec por causa da questão
da venda, né? De ter que estar ali ofertando um produto, algo. E aí, quando me veio a oportunidade, na verdade, não me veio a oportunidade, eu lembro que eu ouvi alguém falando que um hospital, né, do município, próximo lá vizinho lá na minha cidade, estava precisando de uma empresa para entrar com a equipe de pediatria. Olha só, né? Coisa completamente nova. E eu fui e falei, caramba, como é que funciona isso? Meu ex-marido médico, a gente foi sentar, eu fui, isso dá muita dor de cabeça. No resumir da história, né? Vamos lá, isso vai dar certo. E, então, assim, vamos dizer que eu realmente recebi esse contrato. Por quê? Porque não tinha nenhuma empresa para assumir ali e a gente foi com a cara e a coragem. Olha só. Foi com a cara e a coragem. E foi uma coisa, assim, interessante, porque eu não podia negociar, não existia negociação. Era, vamos dizer assim, é esse o valor e vocês vão ter que dar o jeito de vocês. Então, tu não tinha que fazer a venda ali. Não, eu não tinha que fazer venda. Entendeu? Já existia um preço. Não, então, olha só, você que tem problema com venda, tem os caminhos. A gente vai falar disso, ó. Tem os caminhos aí pra você empreender mesmo sem ter que fazer. Mas, de alguma forma, você... É tão legal falar isso, porque, de alguma forma, você vende aí, porque você tem que... Tu vende pra tua equipe, tu vende pro profissional que vem trabalhando na tua empresa. Mas aí, assim, eu acho que o bloqueio, Lucas, tá muito no que a gente ouve. Então, assim, se você fosse falar para mim diretamente, mas de alguma forma você fez uma venda lá. Foi inconsciente, entendeu? Eu não tinha um produto físico que eu precisava apresentar e vender aquela coisa toda. Não. Já existia a necessidade, né? Que aí o que a gente está falando? A gente não está falando de produto, a gente está falando de necessidade. Sim. Né? E aí eu vi o meu lado empreendedor. Não empresário. Porque o empreendedor é aquele que ele consegue achar uma solução ali para aquele problema, né? Suprir uma necessidade. E foi assim que eu comecei, suprindo uma necessidade. Então, eu vi ali uma oportunidade e eu disse... Que legal. Então, na tua cidade, tu não teve concorrente, praticamente? Não. Por quê? A empresa que estava gerenciando, que tinha equipe de pediatria, estava dando muito problema. Entendi. E aí a OS do hospital disse que não queria mais. Não queria mais. E aí o hospital não pode ficar, né? Sem ser um especialista. Sim. E aí... Mas aí tu não foi uma tinha... coisa assim muito... Hoje, olhando para trás, foi uma coisa assim... Não sei, Lucas. Eu acho que tudo que acontece na minha vida assim, é muito Deus, sabe? Porque às vezes eu não sei explicar. Porque tu não tinha um background de medicina. Embora tu tivesse teu marido ali, mas você como formação profissional, não tinha nada a ver. Nada a ver. E tu conseguiu ganhar Cara, a situação. eu vou te falar assim que foi muito aprendizado, tá? Porque realmente era algo muito novo e a gente bateu muita cabeça. Batemos muita cabeça porque a gente tinha que estar com um profissional 24 horas dentro do hospital e eu não podia estar dentro do hospital porque eu não sou nem formada em medicina, né? Então, às vezes, a gente não tinha o pediatra para ir para o hospital e pensa quantas vezes eu não obriguei. Ai, que ele não escute isso, mas é verdade. Quantas vezes eu não obriguei o meu marido, na época, que é outra especialidade, a segurar a barra lá no hospital para que não ficasse sem um profissional lá. Não, e eu falava assim, ele dizia assim, mas tem coisa... Eu disse, rapaz, mas tu sabe falar, tu sabe ligar, tu sabe dizer qual é o problema, nem que seja para encaminhar, mas vai... Gente... Deu muita dor de cabeça no início, assim. Nossa, imagina. Deu muita dor de cabeça. E aí, assim, mas foi... Hoje, lógico, né? Falando, vamos dizer assim, gera aquela satisfação de ver que, caramba... Valeu a pena. Valeu a pena. E eu tô falando aqui, tá servindo para mim também, né? Porque eu tô nesse momento de iniciar algo novo, né? E... Vamos dizer assim, né? Tô refazendo aqui o caminho. Olhar para trás e ver, assim, o que você percorreu. Não, exatamente. Então, é o novo, é desafiador... Mas é isso mesmo, vai ter os erros, vão ter os acertos, vai ter os momentos assim de desespero, sim, mas vai passar, só não pode desistir. E de fato foi isso que aconteceu, então a gente ficou até de 2013, a gente ficou até 2019, deixa eu ver, 2019, isso, nós ficamos 6 anos prestando serviço naquele hospital, na mesma especialidade, 6 anos. E só com esse cliente? Só com esse cliente, só lá naquele município. E assim, depois, né, tudo foi se ajustando, porque a gente foi aprendendo os processos, entendeu? E o que eu mais gosto hoje do que eu faço, talvez porque, como eu comecei do zero, então eu fui realmente buscar aprender,
Tu tinha referência de empreendedor na tua família? Teus pais, alguma coisa assim? Não, ninguém. Ninguém, né? Viu, gente? Eu sou a única... Eu escrevi, antes de ontem, eu escrevi um texto numa foto da minha filha e isso me veio muito à mente, assim, né? Eu posso assumir, né? Eu vou assumir que eu sou fora da curva. Eu sou a única pessoa completamente diferente da minha família. Muito bom. Não, isso é legal porque eu reparei assim, ó, muitos empreendedores têm uma referência familiar, que o pai vendia alguma coisa e tudo mais, e aquilo ali de alguma forma mexeu com ele para ele ter a liberdade, ter o dinheiro dele e tudo mais. Mas o meu caso foi diferente também, e foi um pouco semelhante ao teu, e eu conheço algumas pessoas que também aconteceu isso. Não tinha referência, mas acreditou e foi pra cima e fez acontecer. Mas o ponto tem muita gente que usa como desculpa, cara, isso não é pra mim, na minha família ninguém é empreendedor, na minha família todo mundo é funcionário público, que não sei o quê. Eu falei, cara, pensa, reflete um pouco, entende? E tu falou um ponto que é interessante, que de repente pessoas vão se identificar. Tu falou que tinha algo dentro de você, eu sinto a mesma coisa. Tinha algo dentro de mim que eu falei, cara, eu preciso empreender, eu não sei dizer, mas tem algo que bate no meu coração em relação a isso. E aí tu falou que esse lance que você está falando das pessoas se guiarem muito, né? Vamos dizer, quererem dar continuidade, né? Uhum. Ali aquela herança familiar, eu era o contrário, tá? Eu desde pequena, né, eu tinha uma coisa na minha cabeça, e não me julguem, por favor, que vocês vão ouvir isso. Eu cresci na minha cabeça dizendo que eu queria ser diferente da minha mãe, né, por todo o comportamento dela, tudo que eu, mesmo menina, conseguia analisar. Então eu tinha aquilo assim, foi meu primeiro norte. Uhum. Eu vou ser diferente da minha mãe. E de alguma forma, mas assim, conscientemente em relação aos comportamentos, como ela era como mãe, né? Enfim, o contexto familiar. Exatamente, o contexto familiar. Mas nunca pensei na questão do lado profissional, até porque a gente escutava dela, né, que tinha que estudar para fazer concurso e tudo mais. Enfim, quando eu pedi minha demissão do banco, eu não contei para ela. Não contei para ela. Por quê? Para quem dizia que tinha que ter, né, um concurso público, aquela coisa toda, o que eu ia... Eu ia escutar muita coisa, né? Sim. Aí eu fiquei calada. Quando deu certo a empresa, aí foi que eu fui contar para ela. E até então, ela não tinha interesse em saber. Olha só o nível de mentalidade. Uhum. Então, assim, quando eu fui contar para ela, né? Aí ela, minha filha, tu é doida. Na cabeça dela, ela achava que eu tinha pedido a demissão para ficar, vamos dizer assim, por conta do marido. Entendi. Aí ela dizia, minha filha, o emprego é o único marido que não vai te largar. Aquela coisa. Cara, mas de alguma forma eu vejo que você teve, de certa forma, assim, sabedoria nesse ponto, porque eu vejo o seguinte, muita gente... eu vou pedir o pessoal para trazer mais água para ti. Eu vejo que tem gente que às vezes fala, e aí por não ter um apoio da família, a pessoa acaba desistindo do sonho, acaba não dando sequência. Então, o que eu vejo? Assim, enquanto eu entendo super, assim, meus pais, por exemplo, quando eu falei para eles, na época, que eu larguei uma empresa, cara, muito, muito sólida hoje no Brasil, eu já tava lá numa posição legal, cara, era crescimento na certa, só que eu falei, isso aqui não é para mim. Eu lembro do cara falando para mim, assim, o meu chefe que eu tinha lá, ele falou, cara, tem certeza? Ele falou até assim, tu vai assumir meu lugar, que eu falei, irmão, para assumir o lugar do teu chefe, eu vou ter que ficar aqui uns 10 anos. Porque tem que ser muita política aqui dentro para isso acontecer. Não é questão de competência profissional. Então eu falei, eu tenho que sair realmente. Aí foi onde eu tomei a decisão. Mas, cara, meus pais não entravam isso na cabeça. Então eu acho que não ia entrar, porque não viu dando certo no outro negócio. E aí o ponto é o seguinte, eu quero pegar o gancho aqui. Às vezes não é o momento de você compartilhar com quem não vai te dar esse suporte agora, porque a pessoa não vai entender. Então, às vezes, a melhor estratégia é segurar, fazer o negócio dar certo e depois tu... No meu caso, eu tive que peitar algumas coisas. Eu falei, não, eu vou fazer e tá tudo certo. Só que eu não precisei, de alguma forma, eu tive o suporte dos meus pais falando assim, cara, tá bom, se é isso que você decidiu, tá bom, vai lá e é contigo. Aí aceitou. Só que tem gente que, cara, fala de tudo pra pessoa desistir e aí a pessoa acaba morrendo o sonho de empreender acaba e a pessoa não segue, entende? Então, você lembra quando aqui no início da nossa conversa, eu falei que o meu primeiro ponto de virada foi na gravidez da minha adolescência. Sim. Então, quando lá eu falei assim, eu vou provar para todo mundo que eu não sou nada disso que estão falando, de alguma forma, né,
eu estava dizendo para eles para mim mesmo, que eu precisava ter resultado. E aí isso depois foi ficando mais claro para mim, né? Então eu sabia que o que fariam as pessoas mudarem o conceito que elas tinham de mim, e até hoje ainda funciona dessa forma, é o resultado. Então eu sabia que eu precisava dar resultado. Então assim, minha mãe, se ouvir isso aqui, não me julgue por isso, a minha mãe só começou a se interessar pelo que eu fazia quando, né, eu subi de nível de carro, comecei a fazer... as evidências, né? Aí ela já queria, aí era engraçado que ela dizia assim, minha filha, me pergunta o que você faz, eu só sei dizer que você tem uma firma. Ó a palavra que ela usava. Eu só sei dizer que você tem uma firma, mas eu não sei explicar o que... Aí eu ficava assim, agora a senhora quer entender, agora a senhora quer falar que a senhora tem uma filha que faz... Você entendeu? Porque até então, antes, eu ter pedido demissão do banco era uma loucura e ela não teve interesse de me acompanhar ali, né? Mas quando ela viu com os próprios olhos, opa, tem alguma coisa que está acontecendo aqui, então ela já queria, né, ter... o suporte, o exatamente. apoio. Na verdade, acho que não era nem um apoio. Vamos dizer que ela queria ter o mérito de dizer assim, a minha filha, entendeu? Eu vou falar. Quando eu decidi vir embora para São Paulo, eu não tive apoio, né? Mas ela fala lá para todo mundo que a filha dela namora em São Paulo. Nunca veio me visitar, cara. Mas eu vejo assim, ó, eu entendo, sabe que hoje eu me coloco um pouco no lugar, porque eu vejo assim, ó, cara, a referência que eles tinham, por exemplo, que meus pais tinham, era que o cara que ia na linha de ser um funcionário público, trabalhar nessa linha, ia ter uma estabilidade, a família ia viver bem e tal, e era a referência que tinha, porque ninguém tinha feito diferente, tá entendendo? Então você, por exemplo, você foi o ponto fora da curva. Exatamente. Agora, assim como no banco, teve pessoas que, caramba, a Josi saiu, então eu posso também fazer acontecer. Você passa a ser agora referência. Só que o pioneiro na família fazer isso, ele vai tomar a pedrada. Não adianta. Então eu vejo que tem gente que não faz isso porque não está disposto a assumir cara, esses pontos que vão ter, assim, a falta de apoio. De repente a pessoa falando, não, desiste, é melhor tu continuar aqui no que você está fazendo. Então, às vezes é melhor ou não falar, igual você fez, ou entender que deixa a pessoa falar, tudo bem, entende que quando você começar a dar resultado, a pessoa vai mudar o conceito e acabou. Aí é uma questão de escolha. Você falando, me veio agora que todo o ambiente que eu era inserida, né? Porque ali eu fazia parte de duas famílias. Eu tinha a minha família, que era pai e mãe, e irmã, e tinha a família do lado do marido, né? Então, pela mentalidade dele, né, de não querer colocar negócio e todas as outras coisas que ele falava, então já dá para imaginar também como é que era o seio familiar dele. Então, assim, eu realmente ali naquele meu ambiente, eu me tornei uma pessoa, vamos dizer, percussora de muita coisa, né? Então, assim, não foi só no ramo, vamos dizer, do empreendedorismo. Na verdade, eu falo que eu empreendo em todas as áreas da minha vida, né? Então, eu busquei, eu não digo que conscientemente ser referência, mas eu busquei coisas diferentes para mim. Então, assim, mudei completamente, vamos dizer assim, se existia um padrão, uma herança, né? Eu até dizia dessa forma, né? A partir de mim, né? Daqui para frente, não será mais uma herança maldita. Vai ser uma herança abençoada. Por quê? Na minha cabeça, a minha intenção era de dar um novo sentido à história da minha família. Uma nova mudança. Então, eu queria deixar para trás todas as crenças, as limitações, né? Os comportamentos errôneos, para que as próximas gerações, elas fossem gerações prósperas. Então, assim, eu, vamos dizer assim, me dediquei como mãe, né? Para ser uma boa mãe. Na parte profissional, né, como a gente está falando, da parte de ser empresária, na minha saúde, né, então eu mudei completamente meu estilo de vida, né, passei para a parte dos esportes e tudo mais. Então, assim, realmente, literalmente, eu sou completamente diferente hoje das pessoas que, vamos dizer, que fazem parte da minha família. Eu já sou divorciada, né, já tem 3 anos, mas querendo ou não, ainda existe ali, claro, né? Existiu aquela junção ali de todo mundo. Então, realmente, eu continuo sendo uma mulher diferente, seguindo o caminho diferente, né? E essa minha mudança para cá, para São Paulo, é uma outra coisa que, vamos dizer assim, não foi nada calculado nem planejado, né? E parece até meio que loucura. E eu falando agora, eu estou pensando nisso, né? As minhas melhores decisões foram assim, né?
de uma hora para outra. Não foi nada planejado nem nada calculado. E foram as melhores, né? Foram as que mais deram certo. Qual que você acha, assim, nessa tua trajetória, que a gente pode tirar de pontos fortes, assim, que foram habilidades que você ganhou, ou que você desenvolveu, ou que você já tinha, que fez com que você conseguisse, tipo assim, alcançar esse resultado de, cara, uma empresária, uma empresa que tem um bom resultado, que peitou todo um contexto familiar que foi para um outro caminho, dizia para você ir para outro caminho, mas você quis ser diferente, fora da curva, não por agradar eles, mas por de fato ser e dar um novo sentido. O que você acha que foi, assim, 3 habilidades extremamente necessárias como empreendedora na vida para que isso acontecesse? Cara, você faz uma pergunta difícil. Olha, eu vou te falar assim que quando eu mudei o meu estilo de vida, que foi exatamente em 2013, né? Então, em 2013, muita coisa começou a acontecer. Foi quando eu abri minha empresa e tudo mais. Eu passei a descobrir coisas dentro de mim que eu não tinha consciência. Então, eu falo que a disciplina foi algo que fez muita diferença, tá? Para mim. E eu aprendi a disciplina, olha só, voltada para parte de emagrecimento e tudo mais, né? Porque eu era gordinha. E aí, assim, aquele contexto me fez descobrir que, de fato, a disciplina era algo que já existia dentro de mim. Então, ela, vamos dizer assim, ela só aflorou. Eu só pude colocar ela em prática. Então, na verdade, aquilo que eu fazia, né, para ter ali a disciplina de fazer minha dieta, de manter os treinos e fazer tudo direitinho, eu comecei também a trazer para as outras áreas. Né? E o que tu acha, dentro desse ponto, que esse é um ponto muito importante, porque, na verdade, o resultado está na produtividade, né? Pessoas improdutivas que não têm resultado. O que você acha, assim? Porque eu vejo as pessoas achando que ela precisa estar motivada todos os dias para ser disciplinado. Eu não enxergo dessa forma, eu queria que você falasse assim, o que você faz para ser disciplinado? Tá, vamos lá. Isso foi algo também que eu descobri nesse momento, e aí eu vou trazer como uma outra habilidade, construir estratégias, tá? Esse lance de dizer assim, você precisa estar motivado. Realmente, não é a motivação que vai fazer você seguir, né? Não é também a história do, tem que fazer, minha história é que meninos fazem o que gostam, né? Sim. Adultos fazem o que precisa ser feito. Sim. Eu falo que você precisa treinar a sua mente para desenvolver estratégias. Porque você vai se deparar com muita coisa que não é nem que você não queira fazer. Às vezes é porque, de fato, você não sabe como fazer. Quando você começa a treinar a sua mente, a se fazer perguntas do como eu posso fazer isso, né? Como eu poderia resolver isso, ou, né, você pode, sei lá, criar um personagem ou ver... Na minha época, que eu mudei o meu estilo de vida, eu tinha uma pessoa que eu seguia. Hoje, vamos falar, né, usando as palavras que eu modelava, era a Bela Falcone. Então, assim, em determinadas situações, era ela que vinha à minha mente. Poxa, como será que a Bela Falcone faria isso? Olha que legal. Não, eu lembro que eu vi ela comendo aspargo cru. E aí eu pensei, a Bela Falcone come aspargo cru, eu vou comer também. Então assim... O que eu fazia? Eu estava desenvolvendo estratégias na minha mente para que eu pudesse passar por aquela fase, né? Ou resolver aquela situação. E muito bom a tua mentalidade em relação a isso, porque eu vejo muita gente quando enxerga o influencer, assim, tem muito aquele lance da comparação e acaba não pegando o aprendizado para aplicar na vida dela. Então, tu vê que tu pegou ali ela como uma referência, como uma pessoa que é um influencer, e pegou assim, cara... Qual é o aprendizado da vida dela que eu posso aplicar na minha? Eu acho que isso é produtivo. Na época ela nem era tão influencer assim, né? Na verdade, ela cresceu, cresceu em termos de posicionamento lá nos Estados Unidos, né? Depois que ela passou, né, a ter um certo reconhecimento aqui no Brasil. Sim. Mas essa questão de você treinar a sua mente, né, para desenvolver estratégia, é para tudo. Eu lembro que eu não gostava de peito de frango. Né? E a minha dieta, ela era uma dieta parecida com uma dieta de atleta, porque eu definia, eu tinha um objetivo que eu tinha definido, né? Então, assim, o que eu dizia pra mim? Pra eu poder comer aquele peito de frango. E olha só que a minha comida não tinha tempero, gente, não tinha sal, não tinha nada. Essa aqui, o Vinícius trabalha aqui com a gente, tem que ouvir, porque ele não come frango de jeito nenhum, acredita? E aí, assim, sempre a minha comida, o tempero era só o limão
e nada mais. Então, assim, para eu conseguir comer o frango, o que eu dizia para mim mesma? Que eu estava doente e que o remédio que eu tinha para me curar era o frango. Essa era a estratégia, era o que eu dizia para minha mente. Então, quando eu tinha dificuldade de comer alguma coisa, era isso que eu pensava. Caramba, eu tô doente. E literalmente eu tava doente, porque eu tava no sobrepeso, eu tava acima do peso. Tinha uma série de não vou dizer complicações, né? Mas coisas que eu precisava melhorar. Então eu dizia, caramba, se eu tivesse internada, eu não ia questionar se o remédio era bom, se não era bom, né? Eu só ia ter que tomar. Então era isso que eu dizia, caramba, eu tô doente, o remédio é esse aqui. Então vamos lá. Então era isso que me ajudava. Então assim, uma série de outras coisas que eu precisava, vamos dizer assim, pensar para poder... Tu aprendeu a burlar o teu cérebro. Isso é muito importante, cara, porque o nosso cérebro, ele quer constantemente economizar energia, né? E burlar e sabotar a gente de alguma forma. E se tu não tiver estratégia, realmente é o que as pessoas mais sofrem. Hoje, por exemplo, trazendo um pouco para o meio digital, um dos produtos que mais vendem no Brasil, já que você puxou esse gancho de emagrecimento, são produtos de emagrecimento. Cara, e aí, o que eu vejo o pessoal fazendo? Eu sou um estudioso de mercado, então eu gosto de analisar muito o que fazem aqui e o que fazem lá fora. Você pega os produtos desse mercado e, cara, a maioria é a mesma coisa. Só que quando na promessa tem alguma possibilidade de a pessoa achar que com uma fórmula mágica ela vai conseguir emagrecer rápido e tudo mais, cara, a venda é impressionante. Todo o mecanismo que a pessoa possa usar, que o cliente vê e acha que, pô, isso aqui vai me fazer emagrecer rápido, sem esforço, tudo a pessoa compra, não quer saber. E não adianta, se não tiver disciplina, determinação, as coisas básicas para fazer não funciona. E na vida é assim. Então, cara, aprender a lidar com essa questão do cérebro, de fato, foi uma estratégia fenomenal sua. E eu falo que deu tão certo que eu fui fazer formação em PNL, né, em Programação Neurolinguística, porque eu queria entender, olha só, eu queria entender o que eu tinha feito, né, que tinha dado certo, para eu ter tido um resultado tão rápido. E isso palavras do meu nutricionista na época, né, na época eu busquei o melhor nutricionista que existia para atleta, né, no Brasil. E aí ele falou assim, Josi, você me apresenta um resultado que a maioria das pessoas levam 4, 5 anos, né, para atingir. Então, assim, eu fui fazer PNL para eu entender, hoje falando, né, que na época também eu não sabia que era esse nome que dava, né, modelo de mapa mental, o que eu tinha feito para que eu tivesse alcançado aquele resultado tão rápido. E esse lance de treinar o cérebro, né, para estar pensando, né, para estar desenvolvendo estratégia, me fez ser uma pessoa voltada para a solução. Então, assim, eu não sabia mais o que era problema. Eu já aprendi a ter uma satisfação muito grande em resolver. Assim, treinou sua mente. Exatamente. Então, não existia problema para mim. E aí eu te falo, então eu não precisava de motivação. Entendeu? Eu não precisava de motivação. A cabeça era mais um problema que tu resolver. Mas na verdade, isso que eu quero que tu entenda. A palavra problema sumiu da minha cabeça. Vamos dizer, existia a situação e a única coisa que meu cérebro fazia era como é que eu vou resolver isso aqui. Então, vamos dizer que o nome problema, ele passou a não existir mais na minha mente, né? E você pediu 3 habilidades, né? Então, a gente falou disciplina, criar estratégia, e eu posso, de alguma forma, quando você se foca para criar eu acabei falando a palavra. Você se volta para criar estratégia, quando você passa a pensar sobre aquilo ali, de alguma forma você está colocando foco ali. Né? Então, vamos explicar que o foco, né, é você realmente se dedicar a pensar sobre aquilo ali e desenvolver as estratégias para que aquilo ali aconteça. Então, a gente está falando de disciplina, de foco, e não tem para onde correr. Execução, ação. Sem isso não tem resultado. Não adianta. Então, assim, acaba que você entrar em ação é uma habilidade, porque tem muita gente que tem o medo, né, de dar um passo, às vezes, tem até uma ideia, mas, sabe? As maiores travas para as pessoas não entrarem em ação é mental, total. Tu vê que é interessante analisar a tua trajetória, você falou, cara, depois que eu fiz ali a formação, depois que eu me conheci melhor, foi fundamental para eu tomar a decisão. Porque, cara, não adianta, enquanto você não mudar a mentalidade, é difícil tomar a decisão. Porque às vezes é coisa que tá te travando ali, que você não sabe por quê. É igual aquela imagem, não sei se tu já viu, que mostra um cavalo preso numa madeirinha, num toquinho de madeira. Eu não sei se você já viu isso, roda aí bastante na internet. Eu acho que eu já vi, foi do elefante. Isso. O tamanho dele e o negocinho daquele travando, literalmente é assim. Às vezes são travas mentais que
trava a pessoa. Às vezes é um negócio que precisa mudar para você romper e fazer o negócio acontecer. E, de fato, eu indico muito esse processo aí de... sabe um ponto ruim que eu vejo hoje? Que as pessoas denegriram muito o nome coach, ficou ruim isso no mercado, por conta até da forma como muitas empresas trabalharam, e, enfim. Ou até os profissionais que foram formados não fizeram direito. Mas, para mim, foi um divisor de águas a questão de você se conhecer. Você entender de mentalidade, você entender de cabeça, de mente, de consciência, foi um divisor de água, como eu vi que foi também na sua vida. Agora, um ponto que eu queria te perguntar, eu assisti a palestra da Josi, que por sinal foi incrível, estou esperando ela colocar no YouTube para vocês assistirem, e ela usou algo no início da palestra, depois ela trouxe uma explicação que eu achei fenomenal, eu acredito que pode ajudar muito, pedi permissão dela para falar sobre isso, e ela começou a palestra assim... Ele pediu a permissão, mas eu não sei se eu dei essa permissão. Eu não vou falar o número, Ah, pode falar. Ó, eu pedi permissão e agora ela deu aqui ao vivo. E ela botou assim no Flipchart, antes de começar a palestra, 10 milhões. Aí todo mundo olhou assim, 10 milhões? O que ela vai falar? Aí ela, eu sou uma mulher que a minha empresa faz esse número, mas eu não me enxergava como uma pessoa que faz isso aqui. E aí aquilo ali mexeu bastante com, não só comigo, como muita gente que assistiu. Porque muito empreendedor tem o sonho de fazer um negócio, atingir esse resultado e tudo mais. E você atingiu, só que tu não se via como a pessoa que conseguiu aquele feito. E aí eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre isso, porque mexe um pouco, é o inverso do que o mercado normalmente busca, entendeu? Fala um pouco pra gente sobre isso. Lucas, isso é completamente interessante, que a gente falou aqui, lembra que eu falei, né, que eu cresci não querendo ser igual à minha mãe, né? Então eu tinha esse objetivo. Mas, de alguma forma, né, você nasce com muita coisa, eu vou usar esse termo, né, entranhada. E não tem como você se identificar. E aí, assim, você vai passando o tempo, você vai reconhecendo algumas coisas, vamos dizer assim, você vai se descascando, né? E tem muita coisa que ainda está muito lá no íntimo, né, para você chegar nisso aí. Então, lembra que lá atrás, que eu falei que... Quando eu engravidei na minha adolescência, eu falei que eu ia provar para todo mundo que eu não era aquilo que eu estava dizendo. Uhum. E que, na verdade, a importância maior era para os meus pais, né? De alguma forma. Então, eu não tinha a consciência de que todo o resultado que eu estava buscando era para fazer meu pai e a minha mãe me olharem de uma outra forma. Era como se eu quisesse que... Provar algo, né? Eu não digo nem provar algo, assim... eu queria que eles olhassem para mim, era como se eu quisesse algo que apagasse aquele erro, né? Que eles passassem a olhar para mim de uma forma diferente. Entendi. Então, assim, a minha busca... É uma compensação, né? Vamos dizer mais isso, né? Uhum. Então, assim, a minha busca por resultados era muito mais por isso, né? Vamos dizer assim, para eu me sentir amada pelo meu pai e pela minha mãe, aceita de volta, vamos dizer assim, né? Do que qualquer outra coisa. E aí, o que foi que aconteceu, né? Eu passei a ser uma mulher de resultados, mas que eu não enxergava esses resultados. Por quê? Porque quanto mais eu alcançava, o resultado de fato, o objetivo de fato que estava por trás de tudo isso, ele não acontecia. Entendi. Que era o reconhecimento do meu pai e da minha mãe, o amor do meu pai e da minha mãe. Então, assim, não tem muito tempo, né, que eu passei a identificar isso. Talvez, eu acho que de 2018 ou 2019 para cá. É recente. Então, assim, eu tinha muita dificuldade de comemorar as coisas que eu conquistava, né? E eu lembro que em 2015 foi a primeira vez que eu fiz o povo chama de quadro dos sonhos, né? Visão de futuro. Sim, sim. Eu sempre fui muito intuitiva, né? Eu acordei um dia e me perguntando assim, poxa, e agora? Para que eu realmente vou levantar todos os dias? Qual vai ser meu próximo passo? E aí eu lembro que eu fiz, né? Coloquei lá o carro que eu queria, o corpo que eu queria, uma série de coisas, né? E principalmente, que características eu queria ter enquanto mulher, né? Enquanto pessoa. E eu fui conquistando aquelas coisas, né? Viagens e tudo mais, e eu não conseguia comemorar. Quando alguém me dizia alguma coisa ou me elogiava, sabe aquela coisa do... Não, mas eu não tenho nada disso, eu não sou... Para mim, eu não tinha feito nada demais, entendeu? Então, esse lance do faturamento da empresa era algo que... Para mim, não era nada demais. Não, eu entendo. Você entende? Não, eu entendo. Então, assim, eu só
Mas lógico, né? Existiu toda uma vivência, né? A mudança para cá, Sim. para São Paulo e tudo mais. Teve toda essa questão, né? Do pós-Covid, que né, querendo ou não, isso me influenciou muito. E num determinado momento de uma conversa, né? Com o Alê, e aí o Alê me fez essa pergunta, mediante o que a gente estava conversando ali, que ele queria estruturar. E aí eu fui e falei o número. Uhum. Só que assim, e olha que eu tinha acesso a isso, né, com contador e tudo mais, mas eu nunca conseguia enxergar. Parece assim que naquela conversa com a Lê caiu, A né? ficha. A Tudo que ficha você caiu tinha a... É porque assim, a questão do resultado não é uma questão só do número, mas tudo que você fez, tudo de valor que você gera, todas as pessoas que você impacta, pra gerar aquele resultado. Tipo assim, é um puta de uma influência do impacto que você gera. Eu acho que tudo, Lucas, é o momento, entendeu? Então assim, quando eu falei aquele número pro Alê, que o Alê montou, ele estruturou o que ele queria estruturar, que ele me entregou assim, que eu olhei assim, caramba! Como eu não percebi isso antes? Não, eu já assim, meu Deus, é tudo isso mesmo? Aí foi naquele momento que me caiu a... Porque, vamos falar também, Lucas, que lá no ambiente que eu vivia antes, né, lá na minha cidade, eu não tinha com quem trocar essas informações. Vamos dizer que eu não tinha referência, assim, né? Sim. Não era assunto para estar se conversando. Então, assim, quando eu tive essa oportunidade de sentar com o Alê, a gente estruturar algumas coisas, né? Que aí o Alê trouxe esse questionamento que eu entreguei para ele, que ele me entregou. Foi a primeira vez que eu li, de uma forma diferente, o resultado que eu tinha. Então, foi ali que caiu a ficha. Caramba, quer dizer que eu faturo tudo isso. Eu te digo que, assim, eu venho passando por um processo vamos dizer, de resgate, né? E eu até vinha pensando, né, na viagem para cá, de que cada fase que a gente vai passar, a gente tem que curar alguma coisa. Sim. Então, esse meu último ano foi um ano de muitas curas, né? E eu te falo que o momento crucial foi exatamente no dia da minha palestra, né? Então, ali mudou tudo para mim. Tudo. Então, assim, às vezes eu olho assim e digo, meu Deus, eu tinha determinados pensamentos que hoje eles já não existem mais. Né? Então, de fato, eu passei por essa fase, né, de preparação para poder dar início nessa nova fase. Então, antes, vamos dizer assim, né, mesmo que eu tivesse consciência, né, olhasse dessa forma para o número do faturamento da minha empresa, eu ia fazer o que com ela? Com ele. Sim. Entendeu? Então, assim, não tinha essa questão. Uhum. Aí, quando teve um momento com a Lei que eu olhei assim, eu digo, caramba. Então, assim, eu falo que talvez agora eu comece a me desprender dessa necessidade do amor de pai e mãe. E é tanto que eu falo, quando eu falei que eu passo a me apresentar agora como filha amada de Deus, porque eu passei a entender que o amor de Deus por mim vale muito mais do que qualquer coisa. Então, assim, se eu vivia, vamos dizer, mendigando o amor do meu pai e da minha mãe, isso acabou. Porque eu entendi que mais precioso é o amor que Deus tem por mim. Claro. Entendeu? Então, assim, realmente é um momento de cura. Né? E quando eu falei isso na palestra, de fato era verdade. Eu até então, e por mais que eu tivesse, vamos dizer, um padrão de vida, assim, referente àquele valor, mas eu não me via. Então, para mim, nada era extraordinário, nada demais. Talvez também, assim, porque eu nunca deixei com que nada subisse à minha cabeça. Eu agradeço muito a Deus que eu sempre fui muito pé no chão. Então, eu não faço acepção de pessoas, diferenciação, não. Eu sou essa pessoa com todo mundo. E, sei lá, acho que as coisas passaram a ser muito naturais para mim, assim. E eu acho legal isso, porque, assim, de fato, tem que ser essa característica mesmo, né? A humildade é extremamente importante, mas eu vejo, assim, um ponto que esse resultado é mais uma questão, assim, cara, você é uma pessoa de muito background, uma pessoa que faz acontecer, porque é um desafio tu manter uma empresa, cara, com um nível de faturamento desse, ou ir para próximos níveis. Então, assim, todo o teu background, todo o teu aprendizado de gestão, de fazer acontecer, isso vale muito, entendeu? Até para você ensinar para outras pessoas, até para você se posicionar de outras formas. Então, acho que isso mudou na tua cabeça depois desse ponto. E para as pessoas, quando assim, o quanto que as pessoas podem aprender com você, tá entendendo? Então, eu acho que é mais nesse sentido, assim, eu vejo que tem gente que pega isso e tem olhos, às vezes, ruim, mas eu tenho um olhar assim, falei, cara,
é uma pessoa que tem muita bagagem, tá entendendo? É uma pessoa que pode ensinar muito para muitas pessoas, para mim, e muitas pessoas podem aprender com isso. Então eu tenho esse olhar a respeito dessa questão do resultado, porque hoje é inevitável. Ainda mais, por exemplo, no meu mercado. Cara, a galera tudo... Se a gente, às vezes... E eu sou muito cuidadoso com isso. Eu não gosto... Você não vai ver no meu Instagram lá, faturei 7 dias. Nada disso. Porque eu acho, cara... Eu não preciso ficar mostrando isso que eu não vendo curso. Tá entendendo? Porque eu entendo a estratégia de quem coloca. Mas é mais para uma questão de você... você se ver como essa pessoa desse gabarito, entendeu? Não do valor, mas de que gerou esse resultado por causa de trabalho, por causa de aprendizado, por causa de conhecimento, por causa de um monte de coisa, entendeu? Então eu vejo dessa forma essa questão quando você colocou o resultado. Isso que você está falando, Lucas, cara, eu tenho muita premissa, né? A gente está conversando aqui, mas eu tenho um diálogo interno muito forte, né? Então eu estou conversando comigo mesmo e eu estou tendo muita clareza de muita coisa, assim. Então eu tenho muitas premissas, né, que eu sigo. E uma delas, tudo está muito voltado a resultado, né? Eu dificilmente, se forem ver meu Instagram agora, né? Tem que dar uma melhorada aí nas apresentações, né? Melhorar lá o Instagram. Mas meu Instagram é só foto minha, da minha filha, de algum lugar que a gente viajou e tudo mais. Não existe nada voltado à questão negocial, né? De nada disso, assim. Só que, assim, para mim, Lucas, eu não preciso falar nada sobre mim. Tá? Eu tenho uma questão comigo que os meus resultados, eles falam por mim. Você. Uhum. Os meus resultados, eles falam por mim. Então, eu falo que eu sou o meu cartão de visita. Uhum. Eu sou o meu principal cartão de visita. Então, eu não preciso ter aquele papelzinho lá e me apresentar, não. Eu tenho um padrão dentro de mim que a pessoa sabe quem eu sou, ela vai saber que eu sou uma pessoa de resultado só ao me ver. Uhum. Isso é algo que eu tenho interno. Então, assim, eu não sei como é que vai começar a trabalhar isso, né? E para isso, estão entrando alguns mentores aí para me ajudar. Assim, ó, as pessoas, inclusive quem tá assistindo e vai assistir, eu vejo assim, a pessoa fica, cara, como que eu faço para fazer isso? É isso que as pessoas querem aprender, tá entendendo? Essa questão do valor do teu know-how. Uhum. Então, e aí é dentro desse ponto que eu queria te perguntar, assim, o que você acha? Eu sei que são inúmeros, mas vou colocar assim 3 fatores que foram fundamentais para a tua empresa crescer e galgar o que você já alcançou ou o que vocês ainda estão buscando de outros níveis para o negócio. Olha, eu posso dizer que o primeiro fator, né, para minha empresa se manter, vamos dizer assim, é trabalhar de forma correta, né? Porque no teu mercado isso é uma peculiaridade, né? Assim. Exatamente, tá? Então, assim, é trabalhar de uma forma correta e ter bons profissionais. Só que para você ter bons profissionais, você precisa, como é que eu posso te dizer? Conseguir trazer esses profissionais num certo nível de confiança, entendeu? Por quê? Porque são pessoas que elas vão prestar o serviço contando de receber o dinheiro. E quando a gente trabalha com contrato, existe a questão de atraso e tudo mais. Ainda mais quando... e aí, antes até de você falar isso, eu vou te pedir só para você falar um pouco mais o que é o teu negócio, porque a gente não chegou a pontuar isso, só para as pessoas entenderem o que você vai falar agora. Tá, eu vou, no decorrer da minha fala, eu vou explicar. Então, assim, você conseguir montar uma equipe com bons profissionais, né? E fazer com que eles confiem em você é um caminho. Mas aí, volto para aquilo que eu já falei. Então, assim... Eu ser uma pessoa que eu gero essa confiança, né? Que eu externalizo, já é algo que já me ajuda bastante, né? Então, no ramo que eu trabalho hoje, que é gestão de prestação de serviço médico, né? Ainda mais agora que depois que passou a ser licitado, né? Requerer processo de licitação, muitas empresas nasceram, né? No país todo, inclusive... Quando tem licitação, outras empresas dos outros estados participam. Esse é um modelo de negócio novo, né? No na verdade, não é que é um negócio novo, assim. Ele acho que não era conhecido. Entendi. Entendeu? Não era conhecido. Porque eu digo assim, tem o quê? Tem 10 anos? Porque antes era direto ou já tinha empresa que fazia isso? Não, já existiam as empresas antes, mas assim, não existia a obrigatoriedade do processo licitatório. Entendi. Uhum. Até porque... existiam as OS e as OCIPs que ainda existem hoje, né? E algumas, elas podem ter a prerrogativa de contratar
os prestadores de serviço através de proposta, né? Então, geralmente, o processo de licitação é quando um órgão público, ou município, ou estado, ele vai fazer aquela contratação ali direto. Então, ele entra com o processo de licitação. Então, assim, hoje, o que eu faço? O que eu faço não, né? A minha empresa, ela está dentro do ramo de prestação de serviço, mas é uma prestação de serviço especializada. Então, a gente é responsável pela gestão da prestação de serviços médicos especializados dentro dos hospitais, né? Então, toda a parte de gerenciamento das equipes, dos especialistas, é a minha empresa que faz, né? Então, assim, voltando à pergunta que você fez, né? Então, assim, você trabalhar de forma coerente, né? Tratando tudo correto e, principalmente, gerando esse relacionamento, né, entre empresa e os profissionais, né? Aqueles que estão ligados com você. Eu acho que é um fator primordial, tá? Porque sem confiança... E eles têm uma necessidade, como eles estão dentro do hospital e eles estão ali no dia a dia, eles não sabem o que está acontecendo administrativamente, né? Então, eu sempre tive esse cuidado de estar conversando com as equipes, de estar falando, de estar sendo, de fato, esse elo, né? Entre o hospital e o profissional. Por quê? Porque o profissional que está ali no dia a dia, ele vai encontrar dificuldades, às vezes falta de material, dificuldade com as outras equipes, né? Seja... o corpo de enfermagem, ou o corpo técnico. Então, assim, você ser esse elo para estar buscando resolver essas situações e estar lutando também para dar de alguma forma, um ambiente de qualidade para eles, né? Seja melhorando um pouco o repouso, né? Vendo a questão da alimentação. Então, assim, a gente precisa estar, de fato, inserido ali no meio, entre essas pontas, exatamente, para que a coisa realmente ela possa evoluir. Como a gente, assim, hoje que obrigatoriamente o processo é de licitação, então, assim, você precisa, não existe meio termo, né? A empresa ela tem que estar 100% legalizada. Você tem que estar com todas as certidões, tudo perfeito. Porque eu acho que é o processo mais democrático que existe, né? Que é o processo de licitação, porque não tem aquela história de, eu entrego depois, não. É naquele momento, se você bater ali tudo que está pedindo no edital, você passou uma etapa. Se faltou uma documentação, está fora, sabe? Então, esse outro lado de você estar com a sua empresa 100% em dia, para que você possa estar participando dos processos de licitação é outra premissa também, né? Porque não tem como. E eu acho que a outra, que também está muito relacionada à primeira que eu falei, é você ser, vamos dizer assim, ser fiel aos seus valores, tá? Então, a gente sabe, hoje já não é mais tanto, porque o Ministério Público é muito atuante, a fiscalização e tudo mais. Mas a gente ainda vê, né, casos de fraude, de corrupção e tudo mais. Eu vejo que a questão do mercado de licitação pegou um pouco dessa má fama por conta da questão da corrupção, mas que não é algo... a gente não pode generalizar. Eu vejo que as pessoas acabam generalizando muito. E aí, dentro desse ponto, você finalizando aí a tua fala dessa parte, eu queria entender um pouco mais pra gente poder contribuir com o pessoal, assim, para abrir a cabeça das pessoas pro mercado de licitação. Porque você começou, você não tinha uma estrutura... Não né? tinha. E tu começou e deu certo, aconteceu o negócio. Na verdade, Lucas, e eu não tinha essa visão, foi o Ale que me passou, né? E aí volta lá atrás, né? Aquela pessoa que saiu do Empretec triste, porque achava que não dava para vendas, né? E o Ale falou assim, não, Jô, você vende. Só que você vende pro setor público. Só que eu falei assim, como assim que eu vendo? Então, na verdade, o faturamento da minha empresa é uma venda. Eu lembro até que ele falou assim, ele disse, Josi, você vende para um dos principais compradores do país, que é o setor público, e fatura tudo isso. Aí eu, caramba. Hoje... Engraçado que, de alguma forma, você, assim, tu continuou vinculado ao setor público, porque tu era uma servidora pública. Então, eu acho que tudo isso aí, eu acho que ajudou de alguma forma. E também os estudos, né, de concurso, direito administrativo, isso. Lei 8.666, entendeu? Tudo que você tem muita coisa aqui, né, na cabeça.
Mas, assim, essa parte de licitação, como eu falei, hoje já não mais, né? Porque o Ministério Público está muito atuante, Polícia Federal e tudo mais. Que acontece, né? Porque sempre tem os corajosos. Mas, assim, toda empresa, né, que tem um produto ou uma prestação de serviço, ela pode participar dos processos de licitação, né? Porque todos os órgãos precisam de compra de material, de treinamento, que mais, assim, manutenção de máquina, de ar-condicionado. Então, assim, cada pessoa que tem o seu negócio, ela pode prestar serviço, né, pro governo. Só que aí participando das licitações. E aí, o que é vamos dizer assim, o primeiro entrave, que talvez as pessoas achem que é dificuldade, mas não é. Porque o edital é que rege todo o processo. Sim. Entendeu? Então, lá o edital vai estar muito claro, te dizendo tudo o que você precisa, que sua empresa precisa apresentar para participar daquele processo. Então, assim, é você conseguir reunir todas as certidões, né? Ter um atestado de capacidade técnica, e aí não necessariamente precisa ser um atestado de algum outro órgão público, mas se você já prestou serviço para alguma empresa do setor privado, né, que você tenha como comprovar, ou através de contrato, ou através de pagamento, que de fato aquela empresa ateste, te dê um documento falando que você possui capacidade técnica para prestação daquele serviço, você já está ok. E aí vai para a briga, né, que é de preço. Sim, vai disputar. Vai disputar, né? Então, assim, qual que eu posso dizer assim, qual que é a vantagem? Existem vantagens e desvantagens, né? Eu vejo que um ponto é o pessoal fica com aquela questão na cabeça, mas eu tenho... Porque às vezes o setor público tem uma programação de pagamento diferente, né? E o pessoal, eu tenho que ter um caixa muito grande para suportar, e aí... Fala Bem, eu ia falar que existem as vantagens e as desvantagens. Isso é uma vantagem e uma desvantagem, porque depende muito. Eu não vou dizer que é sorte, gente, mas você está suscetível. É um mercado que você está suscetível da mesma forma como se você estivesse no setor privado. É o risco, né? É o risco, né? É um risco de todo negócio. Então, você corre o risco de ter o contrato e não receber, ou da mesma forma como você vai ter seu contrato e você vai receber em dia. Às vezes atrasa uns 40, 60 dias para pagamento, mas você recebe. Sim. Tá? Então, depende muito da gestão. É você lidar com esses nuances do negócio, mas é uma avaliação que você faz da gestão que você vai prestar, vai concorrer à licitação. Exatamente. O outro ponto também, Lucas, como eu falei, né? Tem as vantagens e as desvantagens. Depende muito como que a pessoa vai olhar para esse mercado, olhar para isso. A gente está falando aí de 9 anos, eu tenho 2 processos correndo na justiça, 2 não, 3, né? Para receber pagamento. Por quê? Porque quando termina uma gestão, né? E infelizmente, eu não estou falando de todos os órgãos, tá, gente? Eu estou falando lá da minha realidade, de onde eu prestei serviço. Então, assim, final de gestão, qual que é a tendência? É um desafio receber da próxima. Na verdade, não é nem um desafio receber da próxima, né? Você já, tipo assim, um mês antes, você já não recebe. Entendeu? E aí, lógico, né? Você tem que ter todo aquele... Aí entra a parte jurídica. Tem toda uma gestão disso. Exatamente. Aí entra a parte jurídica para recorrer, né? Correr atrás disso aí. Às vezes, a gente tem que se conformar, né? E dar como perdido, vamos dizer assim. Não, meus 3 processos ainda estão correndo. O mais antigo, ele é de dezembro de 2017. Caramba. Vai fazer 5 anos, gente. Aí, o que eu penso assim, né? A minha estratégia mental para pensar nisso. Caramba, mas quando eu receber esse dinheiro, né? Ele vem corrigido e tudo mais. Né? Já vai fazer uma diferença, né? Gente, tudo tem que ter estratégia. Porque senão você for pensar em todas as situações, né? Não, tu não vive. Eu vejo que tem gente que não dorme direito. Eu já tive amigos que falam, cara, eu não consigo dormir porque esse mês tá ruim de venda. Eu falei, irmão, você tá doido. Lucas, eu não sei se dá aqui, né? Porque pode falar. Se dá tempo de contar assim, mas... Como você aprendeu a lidar com isso? Fala aí. Na verdade, eu falo que... Meu ponto de vista, né? Às vezes a gente se engana, acha que aprendeu a lidar, né? Mas é porque, na verdade, quando você vai viver de novo a situação, ela nunca vem igual. Né? Às vezes ela vem vamos dizer assim, com uma força muito maior, né? Então, assim, não está com muito tempo que eu passei por essa situação, né, de ver
tem esse detalhe, né? De repente mesmo, né? Você num dia tá trabalhando, no outro dia você recebe a ligação, olha, tira todo mundo, tá? Porque não vai ter mais... Não sei nem se eu posso estar falando isso aqui, gente. Não vai ter mais dinheiro para pagar. Então, assim, imagina como é que você olha assim, aí você vai ver imposto de nota que você já emitiu, né? Toda aquela despesa. Você tem que pagar. E aí você, olha, 2020, outubro de 2020 foi um mês, assim, bem duro para mim. E pandemia, né? E aí, assim, graças a Deus eu consegui resolver em 5 dias. E vou falar para vocês, eu resolvi em 5 dias e passei 20 dias chorando. Uau. Passei 20 dias chorando. O quê? Era outubro de 2020, né? Ia ter eleição. Então, o que eu ia fazer depois? Sim. Até virar o ano e recomeçar tudo de novo, né? Então, assim, eu resolvi tudo que eu precisava resolver, né? E ali depois eu passei 20 dias chorando. O que eu ia fazer? Mas ainda vou falar mais, né? Virou o ano. Quando eu achei que não, a gente vai voltar novamente, aí foi que eu peguei Covid, e aí tem toda uma história do pós-Covid. Caramba, enfim. Que situação, hein? Não, isso aí é para outro podcast, hein? Mas é muito importante, assim, aqui não tem só ficar contando historinha dos êxitos que a gente teve. Isso aqui é mais pura realidade do empreendedor na verdade, no Brasil. Exatamente, é como falou, empreendedor raiz, né? Raiz. Nem os caras que estão hoje, né, já contando suas histórias de sucesso, poxa, eles começaram, todo mundo começa de baixo, né? Todo mundo tem uma situação difícil. E até quem tá assim também tem, eu conheço tantos aí que... Não, mas eu acho que... Tira o romantismo, né? Vamos falar da realidade. Eu acho que o que faz, né, a diferença é exatamente isso, tá? É a forma como a gente encara cada tombo que a gente vai levando e a persistência. Sim. Entendeu? Porque assim, se cada vez... já são três processos meus. Se lá na primeira vez que eu fiquei sem receber pagamento, você isso aqui não é mais pra mim. Não quero mais trabalhar com isso aqui. Lógico que tem um determinado momento que você fala assim, poxa... Não tá valendo a pena. Não tá valendo a pena. Senhor, prepara outra coisa pra mim, porque não quero mais isso aqui, não é muita dor de cabeça. Entendeu? Mas assim, enquanto não vem outra coisa, você precisa continuar, né? Claro. Você precisa estar ali. E eu acho que esse continuar, né, que de fato faz a diferença. É o que faz com que você chegue, sei lá, num determinado patamar, né, que, vamos dizer, uma hora você vai estar num nível que você já não tem tanta dor de cabeça, né? Já, vamos dizer assim, você já está num nível o seu empreendimento já está no nível que já tem uma saúde financeira que você pode... Já. Isso, você pode estar passando por essas situações sem sentir tanto, né? Mas, assim, isso faz parte, de fato, do empreender, do colocar no negócio, principalmente para a gente aqui no Brasil, que a gente tem, né, todas essas situações. Então, cada vez que, vamos dizer, dentro do setor público, de 2 em 2 anos, a gente tem aí essas viradas, porque tem mudança de prefeito, depois tem mudança de governador, entendeu? Então, a gente sofre um pouquinho, e sem contar outros detalhes que vão acontecendo, né? Mas eu vejo assim, quando a gente entende o processo, porque uma vez já aconteceu uma pessoa falar comigo, pô, tá difícil, eu falei, cara, não adianta, o que vai diferenciar, o que é o fracasso, né? Tem gente que romantiza também o fracasso. Cara, o fracasso é porque você desistiu de algo que você tinha em mente no teu negócio. O fracasso é porque desistiu, foi porque tava difícil. Aí eu falei, cara, o grande segredo é insistir. É persistir, é ver uma forma diferente, mudar a estratégia, testar coisa nova, não parar. Esse que vai diferenciar você em algum momento acertar e ter o resultado. Então, quando a gente entende o processo, que é de fato lidar com os percalços, e aí é o desafio de lidar com o negócio que está acontecendo e lidar emocionalmente, porque tem que ter um emocional para tu, às vezes, lidar e segurar a bola de várias outras pessoas, né, que tu tem uma responsabilidade muito grande. Então, cara, não tem romantismo. Por isso que a gente fala de empreendedor raiz. É o cara que vai pra cima, enfrenta o problema, a pessoa que não esmorece diante da situação, chorou, mas enxugou as lágrimas e no dia seguinte foi pra cima. Não, e fez imagina só, eu tava com 1 ano que tinha saído meu divórcio, né? Então, assim, eu não tive nem o tempo de pensar em recomeçar. Então, assim, saiu o divórcio, aí acho que 2 meses, 3 meses, a gente entrou na pandemia e imagina só, né? Eu vivi literalmente a pandemia. Por quê? Porque o meu negócio estava dentro do hospital. Uhum. Então, que coisa engraçada, o Maranhão... né? Porque deveria ser ao contrário, né? Porque assim, se o teu negócio estava ali dentro,
precisa de você. Então, Pois tipo, é. não era pra acontecer isso. Não, mas aí imagina, é o estado com a menor mão de obra especializada, né, o menor número de médicos, né, e como seres humanos também, né, eles estavam suscetíveis a adoecerem, né. Então, assim, foi um Deus, turbilhão. foi um Deus nos acuda, né, em relação a isso. E assim, sem contar isso que você está falando, então assim, existia a preocupação em relação à saúde dos profissionais, né, porque eles estavam lá, eles estavam submersos ali naquela situação toda, principalmente no início que ninguém sabia como é que era. Então imagina chegar as coisas, né, vamos dizer, para o interior, né, lá do Maranhão e tudo mais. Então, assim, muita precariedade, né? E a gente teve muita morte de profissionais, né, inclusive pessoas conhecidas. Então, assim, foi muita coisa que a gente precisou lidar, assim. E para mim foi, eu acho que os 20 dias que eu passei chorando depois, né, eu acho que tudo que eu não consegui viver, aliás, que eu não consegui viver não, que eu não me permiti sentir. Então eu saí do processo de separação, que foi muito difícil, foi bem complicado, assim. Eu estava doente também, que eu tinha passado por uma cirurgia e desenvolvi uma intolerância alimentar, então vinha ainda também nesses percalços, assim, eu vinha de um processo bem complicado, né? E quando eu tomei a decisão de me separar, eu era muito consciente, né? Só que eu falava, não, eu dou conta. E eu tinha a minha filha mais nova, né? Que eu falo que é minha, né? Que eu que tomo de conta dela. Então eu tinha aquela responsabilidade. Então assim, eu não conseguia, eu não pude parar. Eu tinha que dar continuidade. Então eu nem raciocinei bem, né? Tipo assim, tá, me divorciei, vou começar a vida. Não existia isso. Eu só continuei. Não deu nem tempo. Não deu. Aí entrou pandemia. Aí entrou pandemia, imagine administrar tudo isso, né? Uma situação nova. E aí, de repente, recebe a ligação, a partir de amanhã, tira todo mundo porque não vai ter, sabe? Então, assim, aí é aquela história, né? Eu tive que ser a empresária naquele momento, né? De tomar a decisão, de pensar rápido quais eram as estratégias que eu precisava ali, o que eu tinha para resolver tudo. Aí saiu vamos dizer assim, o personagem da empresária, e ali veio a mulher, né, a mãe, gente, sinceramente, como é que a mente da gente é? Eu fiquei assim, Senhor, o que vai ser de mim e da minha filha? Imagino. O que vai ser de nós duas, assim, né? O que eu vou poder fazer? Mas, assim, serviu para... Tudo é aprendizado, né? Depois vamos dizer assim, que eu fui voltando a respirar, eu falo que a gente ouve muito a expressão, eu fui no fundo do poço. Olha, vocês, quem tá ouvindo isso agora, tá ouvindo em primeira mão. É a primeira vez que eu falo isso assim, né? Mas eu posso dizer que eu conheci o fundo do poço. Nesses 20 dias que eu passei chorando, literalmente mesmo, eu tava no fundo do poço. Porque eu não via, a minha mente, ela tava tão... eu não sei nem dizer... Eu não conseguia nem pensar assim, sabe? Porque eu não via possibilidade, eu não via a solução, eu não via nenhum outro caminho. Pra mim, eu só via as coisas ruins. Eu achava até que eu ia passar fome. Olha a loucura, eu achava que eu ia passar fome com minha filha, porque como é que ia ser ali, né? De repente, eram 4 contratos e todos os 4 contratos foram encerrados. Nossa. E aí... E lógico, né, para eu poder honrar com todos os compromissos, eu tive que fazer todo um apanhado de tudo que tinha, né, e tudo mais. Então eu fiquei assim, meu Deus, e agora? Então assim, vamos dizer que o que eu tinha financeiramente era até dezembro. Mas de alguma forma, né, toda aquela parte emocional, todo turbilhão de tudo que eu já tinha passado, acho que veio à tona, né? Então mesmo Foi intenso. Aí eu dizia assim, tá, até dezembro, e depois? Né? Tipo assim, eu já estava vivendo depois, vai virar o ano, enfim. Mas ter essa questão da habilidade emocional faz uma diferença muito grande. Só que assim, a gente fala, mas não é algo que você vai adquirir de hoje para amanhã. É a forma como você vai validando as coisas com que você vai passando. Então, hoje eu posso dizer que essa situação me serviu de muito aprendizado. Faz parte do processo. Eu lembro do meu primeiro negócio, cara, que eu botei de tudo, fiz o melhor, gastei um dinheiro, o negócio não tava voltando, não tava vendendo. Teve um dia de eu entrar em parafuso dentro do meu carro, você falou, o que eu vou fazer? E aí parece que a tua mente, eu entendo o que você fala, parece que tua mente não vê outra solução quando você tá imerso no problema, né?
E aí tu fica assim, desesperado, pensando no amanhã, mas... E aí que você falou, cara, foi necessário eu aprender a passar nisso. Faz parte do processo do empreendedor. Não, e Lidar sabe o que eu tô pensando aqui ganhar agora? habilidade emocional. Eu não sei se é comum, mas talvez fosse mais fácil um homem tá aqui na tua frente contando uma situação dessa do que uma mulher. Sim, sim. Entendeu? Ainda tem esse fator. Uhum. Pra você foi mais afiador, porque a mulher tende a ter as emoções mais latentes. E vamos dizer assim, vamos falar assim, a maioria das mulheres, mas tem um marido. Eu já não tinha mais, tá? Então era eu e Deus ali pra tomar de conta de tudo, né? Então, assim, olhando hoje, né, voltando lá atrás, eu posso elencar todos os aprendizados. Mas no momento que eu estava vivendo, era muito difícil, foi muito dolorido. Mas eu sabia, alguma coisa dentro de mim me dizia que eu não podia desistir, que aquilo ali não era o fim. Apesar de que a dor era muito grande, de que eu achava que, sabe, não ia nada dar certo. Mas graças a Deus os dias foram passando e eu já fui, não, tá, vai virar o ano, a gente recomeça, vai dar certo e tudo mais. Agora, muito bom o que você falou, mas eu quero... Deu tão certo que eu nem fiquei mais lá, já tô aqui. Já veio pra São Paulo. E aí, olha só, é muito legal um ponto que a gente tá falando assim das dores, dos problemas e tudo mais, mas mesmo assim vale a pena, e é isso que eu quero te perguntar. Pra mim, sim, por mais de tudo que a gente passa, mas a vontade de fazer o negócio acontecer, de ver o negócio dando certo, pra mim E cara, a gente vê o negócio, aquilo, não só o teu sonho, mas tu vê de fato as pessoas tendo resultado com aquilo, e você também tendo, e alcançando os objetivos, aquilo mexe contigo, e esse lance de interno nosso, que alguma coisa mexe com a gente pra fazer algo a mais, e tu vê acontecendo, faz valer a pena, assim, todo desafio que, pelo menos pra mim, que eu passei, ou que eu passo, faz valer a pena quando a gente vê o resultado. Era isso que eu queria te perguntar. Mesmo diante de todos os desafios, tudo que você passou, dolorido que foi, por que você ainda continua empreendendo? Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Esse podcast aqui tá servindo muito mais pra mim do que pras pessoas. Cara, quando você tava falando, veio a visão da minha filha. E por coincidência que eu falei, né, que acho que foi antes de ontem, ou foi ontem que eu publiquei uma foto dela e escrevi um texto. Pro meu objetivo se cumprir, meu objetivo principal, que é mudar a história, né, o percurso da minha família, quando eu falo que as próximas gerações, ela é a próxima geração. Então, eu posso dizer que eu continuo porque eu sei que eu sou uma referência para ela. Eu preciso continuar sendo essa referência para ela. Então, talvez... vamos dizer que já é uma coisa que já é dentro que eu, vamos dizer que num determinado momento eu passei a tomar posse, já existia dentro de mim, né? Eu passei a tomar posse, mas o não desistir hoje está muito mais baseado no exemplo que eu estou passando para ela, né? Do que necessariamente qualquer outro motivo, entendeu? Isso, você fez essa pergunta e eu acabei de ter essa clareza, né? Porque quando eu estava escrevendo esse texto, e lá eu estava falando que eu me assusto porque eu tenho olhado para ela e tenho visto o quanto ela está cada vez mais parecida comigo, entendeu? E isso me assusta por quê? Porque me incomoda a buscar melhorar cada vez mais. Por quê? Porque eu sei que ela está aprendendo comigo muito mais pelo que ela vê do que pelo que eu falo. Entendeu? Então, assim, para que a gente possa ter uma virada na nossa história, né, na história da minha família, né, tem aquelas coisas assim, dos antepassados, né? Então, vai existir um ponto da história onde ele vai... um ponto de inflexão. Exatamente, vai ter o ponto de inflexão. Então, eu sei que é a partir dela. Então, assim, para mim, hoje, meu maior motivo de continuar é por ela. Eu posso, com tudo que você me contou aí, se você me permite, eu posso falar que começou a partir de você. Porque se você olhar toda a trajetória, tudo que você me contou da tua família, e a gente vê toda essa mudança e ser essa referência para os seus filhos, a gente já vê que começou em você essa mudança. Isso aí, Lucas, eu até... Teve um dia que eu estava conversando com Deus, né? Porque, assim, eu perguntava muito, tipo assim, por que todos os testes, né? As minhas provas eram tão difíceis assim, né? E até o Ravi brincou, acho que no dia que a gente estava indo lá pro
Cangu Play, você tava junto? Não, nesse dia eu não tava. Você não tava, né? Foi o Ravi e o Cássio comigo no carro. E aí o Ravi até trouxe algum áudio desse do TikTok, né? De alguém dizendo assim que achava que Deus estava confundindo ele com qualquer outro animal, assim, porque era só coisa pesada, né? E aí eu conversando com Deus, e às vezes eu sempre questionava, Senhor, mas por que as coisas comigo tem que ser tão difíceis assim, né? E não tem muito tempo que eu tive essa clareza, né? Então, assim, se eu me determinei a ser um ponto de mudança, então, assim, eu não considero que está começando a partir de mim. É como se, vamos dizer, a briga, o desprendimento partisse de mim, mas a prática, a efetivação vai ser a partir dela. Sabe o que eu vejo assim, ó? Se você pega a Bíblia, você pega a história de Israel, quando chega em Davi, Davi foi o cara que mais fez guerra. Ele é um cara conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Teve erros, mas teve grandes acertos, e os acertos ficam muito mais latentes pra gente. Mas você pega assim, Salomão foi o cara sábio mais rico que teve. Mas a mudança começou a partir dele. Se ele não enfrentasse guerra, Israel não teria tempos de paz. Então, para ter paz, antes tem que haver guerra. Entendeu? Então eu vejo muito essa. Pois é, esse foi o meu entendimento. Tipo assim, não é que eu aceitei, né? Mas eu passei a entender que de fato que essas mudanças, né, que eu tanto desejo acontecessem, elas precisam ter esse momento de desprendimento, né? E querendo ou não, por mais que falar seja fácil, mas são coisas que a gente nasce, né? Já faz parte da gente, a gente traz do pai e da mãe da gente, e querendo ou não, na convivência, no seio, aquilo ali vai ficando muito mais forte. Então, assim, eu tenho passado por muitos processos, né? Eu falo que não são processos fáceis, assim, mas graças a Deus a gente vai amadurecendo, vai entendendo um pouco mais. E eu posso dizer, falando hoje, né, que começou a ficar um pouco mais fácil. Por quê? Porque eu já entendi qual que é a minha missão, entendeu? E eu começo a já ver, e talvez por isso, para mim, me dê esse sentimento de que começa a ficar mais fácil, porque eu já começo a ver alguns resultados, né, nela. Então, a forma como ela fala, a forma como ela posiciona, as linhas de pensamento dela, sabe? O comportamento. Então, assim, eu começo a perceber que, inclusive no texto, eu falo assim, que o sorriso dela é uma prova para mim que até aqui tem dado certo. Você tá entendendo? Então, eu começo a ver que, de fato, em alguns momentos atrás, eu brincava assim, Senhor, se nada der certo, mas pelo menos eu acertei ser uma boa mãe. Tipo assim, se nada der certo, mas pelo menos eu acertei ser uma boa mãe. Entendeu? Então, assim... É uma grande motivação para você, né? E no texto eu finalizo, né? Que ela é a razão do meu existir. Porque eu acho que se eu não tivesse mais tanta coisa que eu já passei, acho que eu já tinha desistido. Eu falo que eu já tinha desistido, assim. Muito bom. Porque, de fato, não é fácil, né? Não. Desafios são diários, né? Mas vale a pena. Mesmo diante dos desafios, vale a pena. Vale. Né? Vale muito a pena a gente olhar para trás assim e falar, caraca, nem eu acredito que eu passei isso aqui, mas passei e deu certo. Esse eu acho que é o melhor. E aí, Josi, o que você pode, assim, a gente tá caminhando pro fim, eu tenho duas últimas perguntas para te fazer. Uma é que você falou que uma grande mudança, uma decisão da sua vida foi vir para São Paulo, e eu queria te perguntar isso porque eu vejo que tem pessoas, e aí eu vou entrar num tema agora falando de ambiência, né? Tem pessoas que às vezes estão num ambiente, e eu vejo muito estratégico, quando você se desloca para um outro ambiente para te promover para algo que você está buscando. Eu não sei se foi essa a tua motivação quando você mudou para São Paulo, mas de repente no ambiente onde você tá desafiador para você desenvolver o teu lado empreendedor, ou aquilo que você quer desempenhar, às vezes é importante você mudar o ambiente onde você está. Isso vai fazer toda a diferença para o teu resultado ser mais rápido. Então, por exemplo, para a gente como empresa, foi esse o posicionamento. Né? Quando a gente saiu do Rio para vir para São Paulo, a gente falou, cara, se a gente quer se posicionar como uma empresa e estar entre os melhores, a gente precisa se deslocar, a gente precisa andar com essas pessoas, a gente precisa aprender mais para que a gente evolui de fato, seja isso que a gente busca como negócio. Então, por isso que a gente se posicionou e veio para cá, foi intencional. E esse ambiente tem promovido muitos avanços na gente como empresa e como profissionais, cada um aqui. E aí eu queria te perguntar por que você decidiu vir para cá, se tem a ver com isso, tem a ver com ambiência, e para que você possa de alguma forma aí, motivar as pessoas que estão em dúvida em relação a tomar decisões em relação a isso. Olha,
da forma como tu fez a pergunta, fica um pouco difícil para eu responder, assim. Eu falo que... Lembra que eu disse assim, que as melhores decisões que eu tomei na minha vida, nenhuma foi planejada nem programada. E eu acho que o fato de eu buscar ter um relacionamento muito próximo com Deus e sempre afirmar todos os dias, né, que seja feita a vontade dele, que ele siga à frente, que ele sabe o que é melhor para mim. E é isso que tem acontecido. Então, assim, a minha vinda para São Paulo foi caminho de Deus. Uhum. Porque, como eu falei, né, de repente, os contratos eles foram abreviados, né? Uhum. E quando eu imaginei que no ano seguinte a gente iria recomeçar, eu não pude recomeçar porque eu peguei Covid, né? E aí tem toda uma história, né, de ter ficado internada e tudo mais. Então, eu me vi ali, aqueles planos que eu tinha feito de recomeçar no ano seguinte, eles não puderam se concretizar, né? Porque eu fiquei muito ruim do Covid, né? E tem ainda a história do pós-Covid. Uhum. E aí foi o momento em que entrou o desejo do meu coração de não permanecer mais ali. Eu não tenho como explicar e dizer assim o porquê. Eu sempre fui uma pessoa, apesar de morar lá em São Luís, mas assim, eu sempre viajei muito, busquei muita formação, curso, e de um certo tempo para cá, muitas coisas eu passei a me resolver em São Paulo, né? Mas assim, nunca foi algo planejado de dizer, eu tinha vontade de morar fora, sabe? Estados Unidos e tudo mais, mas planejar assim, sair do Maranhão e vir para São Paulo nunca tinha passado na minha cabeça. Não, mas é engraçado tu falar isso porque assim, por mais que a gente teve uma intencionalidade, a gente só tomou o passo depois que a gente teve uma clareza de Deus. A gente demorou 6 meses para tomar essa clareza. E aí, tudo aconteceu, tudo corroborou para que a gente viesse para cá, por incrível que pareça. Aí assim, quando entrou esse desejo do meu coração, o que eu falei para Deus assim? Senhor, o que ainda me prende aqui? Eu não tenho mais marido. Eu não sei nem o que vai ser da minha empresa porque eu tô doente. Tava doente. E eu disse, a Elo tá assistindo aula online até hoje. Em qualquer lugar que a gente tiver, ela assiste aula. Desse jeito. Eu não quero mais ficar aqui. Foi assim. Isso foi uma sexta-feira à noite. E eu não sei explicar, assim, essa vontade, ela só cresceu. Uhum. Então, assim, a primeira pessoa que eu comuniquei foi meu ex-marido, porque eu estava preparada, né, para enfrentar ali uma batalha. Porque, no mínimo, ele ia inventar e dizer que eu queria afastar a menina de perto dele. E foi completamente o contrário, né? Então, toda a minha vida em que eu fui casada com ele, ele nunca me apoiou em nada, né? E foi a primeira vez que ele me apoiou, né? E falou, não, vai ser bom para vocês e tudo mais. E eu já tomei aquele susto, assim, né? As coisas foram confirmando. Esqueci de dizer. Quando eu estava conversando com Deus, que eu comuniquei isso para ele, tá? Eu disse tudo isso, né? Mas eu disse assim, Senhor, se for da tua vontade, prepara tudo. Uhum. Foi assim que eu finalizei a minha conversa com ele. Então resolveu aí. Aí, assim, quando eu tive, vamos dizer assim, né, o apoio do meu ex-marido, eu digo, pronto, agora só falta uma pessoa, que era a Heloíse. Então, assim, imagina ela naquela situação toda que estava, né, 1 ano e meio praticamente em casa, sem contato com os colegas e tudo mais. Eu imaginei que ela fosse dizer que não, né? Tipo assim, ela já morria de saudade dos colegas da escola, imagine agora ir para um outro lugar. Estado, uhum. E eu falo que, gente, as coisas de Deus a gente não explica, né? Sim. A gente conta, mas não tem uma explicação. E quando eu falei para ela, o sorriso dela foi de uma ponta a outra, né? De uma orelha a outra. E então ali eu tive certeza que era aquilo que eu tinha que fazer, né? E eu lembro que eu falei para Deus assim, eu disse, Senhor, eu não tenho condição nem física nem emocional, porque eu tava doente e tipo assim, saí do hospital com, vamos dizer assim, curada do Covid, entre aspas, mas estava muito mal, porque até então ninguém sabia o que acontecia com todo mundo depois que saía da internação devido ao Covid. E isso sexta, sábado, domingo. Na segunda-feira eu já acordei, já contactando imobiliário, eu já sabia para onde é que eu vinha, né, que era Valinhos. E, resumindo a história, na terça-feira de manhã eu já estava em Valinhos e trouxe a Heloíse comigo. Eu vim tão decidida que eu lembro que eu perguntei para ela, era a última semana de junho, né? Eu perguntei, como é que você está na escola? Ela disse, não, mãe, já não vou mais fazer prova não. Eu disse, então você vai para São Paulo, porque a gente vai olhar casa
E aí, se você gostar... Então, tipo assim, eu queria fazer a coisa de comum acordo com ela. Sim. Então, se ela não gostasse... Sim. E aí, assim, na terça-feira de manhã, a gente já estava aqui, ficamos até sexta-feira. E na sexta-feira eu já voltei para São Luís, deixei documentação, tudo, para correr o processo. E aí voltei para resolver minha vida em São Luís. Então, tudo aconteceu, assim, muito rápido Mas mesmo. tu vê que é muito legal, assim, eu vejo que Deus trabalha o querer, porque você falou assim, para responder isso, eu primeiro quis o teu temor diante de Deus, assim, de fazer algo que fosse direcionado por Ele. Mas eu vejo que o Senhor, ele é tão, como que eu posso falar, tão educado, assim, que ele, se você não quiser, ele não, tipo... Ele não força. Ele não força, ele trabalha primeiro querer para depois efetuar. Então, por exemplo, em nós, tinha um desejo no coração de mudar também, mas a gente tinha um grande temor de falar, cara, mas e se a gente fizer um negócio que não tem nada a ver, assim, a gente fugir, depende do que o Senhor tem de melhor para nós. A gente tinha esse temor no coração, mas quando tu se dispõe, e eu vejo que tu fez isso, chegar diante de Deus e falar, eu tenho essa vontade. E aí tu vê que as coisas fluem de uma maneira natural. Então, o que eu percebo, assim, que, cara, quando você tem o Senhor, quando você tem Deus, você não precisa de mais nada, assim. Você tem tudo para corroborar para as coisas fluírem na tua vida. E depois que eu vim para cá, foi que eu fui conhecer toda essa turma, né, Pablo e tudo mais, aí fui ouvir muito sobre obediência, né. Então, o que eu entendi ali é que essa foi a forma, por mais dolorida que foi para mim, né, passar pelo que eu passei, mas eu acredito que foi o caminho que o Senhor viu, né, que seria o ideal, porque assim, se eu ainda tivesse a empresa da forma como estava, nunca na minha vida que eu ia, sabe, se eu só vivia para a empresa, Sim. Entendeu? Como você sairia? Como que eu sairia, né? E assim, aquela pessoa que achava que só tinha condição de se manter até dezembro, né, do ano anterior, ficou doente, não tinha como movimentar a empresa e tudo mais, fez uma mudança, veio para cá, para São Paulo. Eu piorei, né? Você sabe que ninguém conseguiu diagnosticar a tempo o que seria, né, a minha sequela pós-Covid. E, enfim, né, eu já aqui esse ano em Valinhos, né, pude estar movimentando a empresa. A gente voltou de novo a operar com os contratos e tudo mais, e ela continua funcionando bem, Mesmo graças a Deus, lá, e eu vivendo uma nova fase, né? E aí eu entendo que para a gente viver, né, o que de fato Deus tem para a vida da gente, e isso aí a gente vê em todas as histórias, né, da Bíblia, quando ele tirava o povo de um determinado lugar, né, ele mandava ali seguir em frente, e por muitas vezes, né, houve muita dificuldade até de fato aquele propósito ser cumprido. Então hoje eu consigo ver e dizer assim, não, de fato o caminho foi esse, doloroso, e talvez eu precisasse passar por essas dores para que eu pudesse reconhecer algumas necessidades de cura, né? E um caso, o que eu mencionei ainda há pouco, né? Aquela necessidade do amor de pai e de mãe, né? Identificou que isso era algo latente. Uhum. Entendeu? Então, assim, eu precisava também passar por esse momento de cura, né? E para que eu agora pudesse entender de fato, né, o que Deus quer. Na verdade, talvez eu até já soubesse, né, e fugia, né? O propósito que Deus tinha. Exatamente, né? Então, às vezes, tem aquela história, né? Qual que é o nome dele que ele fugiu e acabou preso na barriga da baleia? Jonas. Eu meio que dei uma de Jonas aí ao longo de muito tempo, né? Mas Deus, com toda a misericórdia, né? Então, te direcionou. Exatamente. Então, assim, não só me trouxe para cá, né? Como ele me colocou próximo das pessoas certas que iam me dar esse, vamos dizer assim, essa clareza em relação a isso, né? E, assim, eu hoje, olhando, né, depois de tudo que aconteceu, eu consigo ver os aprendizados e consigo, de fato, Senhor, eis-me aqui, seja feita a tua vontade. Muito bom, muito bom. Eu vejo que, olha como você lidou com isso muito bem, porque tem muita gente que às vezes fica presa
em determinadas vezes ambiente ou lugar, ou para tomar decisão, cara, por causa de um ponto muito simples, não tem relacionamento com Deus. E aí você falou assim, cara, eu cheguei para Deus e falei para ele, eu lembro que foi a mesma coisa assim no meu coração. Eu falei, Deus, eu tenho isso no desejo do meu coração. Eu aprendi com um cara que ele para mim é um grande mentor, amigo, e ele falou assim para mim, falou, cara, se tem coisas no teu coração, eu não acho que não foi Deus que colocou isso. Porque tem gente que acha assim, meu coração é enganoso, então meu coração tem que tomar cuidado. E aí tem um grande engano aqui, cara. Por uma interpretação errada até. Você tem esse coração aqui atrás, não é à toa. Porque o coração é a chave, Salomão fala disso. Que dele procede as fontes da vida. E por que as pessoas se enganam em relação ao coração? Eu acho que aqui a gente mata essa charada. Porque você pega lá em Jeremias 10, vai falar sobre que o coração é enganoso. É lá que fala sobre isso. Só que no início do texto ele começa falando que o coração é enganoso porque o povo se distanciou de Deus. O povo de Judá tinha se distanciado de Deus. Então por isso o coração deles poderia ser enganoso. Então tinha um motivo. Não é que o coração é enganoso, meu amigo. Então tem que ter cuidado. Às vezes tem coisa que arde no teu coração, que você tem que fazer, e você não faz porque você está achando que teu coração é enganoso, aí tem crença errada, ou religiosidade, que te faz não tomar, as decisões têm que ser tomadas. Tá entendendo? Só que muita coisa que Deus coloca no nosso coração, muita coisa que está no teu coração é Deus que está colocando, na verdade. Então acho que é importante falar disso. Quando a gente desenvolve esse relacionamento, essa simples conversa com Deus, Senhor, eu tenho isso no meu coração, estou com vontade disso. Se for realmente que as coisas cooperem, e cara, como coopera? Como flui? Quando você falou dessa parte do coração enganoso, quando eu entendi o que era esse engano, de fato, a coisa que a gente tem de mais precioso é o nosso coração. Uhum. Porque o nosso relacionamento com Deus é através do nosso coração. Uhum. Mas Deus não habita num coração impuro. Quais são as impurezas do nosso coração? Os ressentimentos, as mágoas, a raiva, o orgulho. E o distanciamento dele automaticamente deixa isso entrar. Entendeu? E aí, assim, em toda a minha história, eu sempre mencionei aqui que eu queria me desprender. Eu tinha como referência a minha mãe, né? Eu queria me desprender das crenças, das limitações que eu via que eram erradas. Comportamentos errados, né? Uma série de coisas. Então, eu não queria aquilo para minha vida. Então, de alguma forma, sei lá, talvez eu já tenha nascido, já vinha ao mundo, né? Deus já me escolheu com essa missão, né? De fazer essa limpeza. Vamos falar dessa forma. Então, o que nos faz nos auto-enganar? São exatamente essas emoções, esses sentimentos que a gente carrega de uma forma inconsciente, que nos fazem tomar decisões erradas. Uhum. Para você ter uma ideia, antes do coaching e tal, eu comecei a perceber que as minhas emoções me faziam tomar decisões que me prejudicavam. E aí o que foi que eu comecei a olhar as emoções e sentimentos como algo ruim, porque eu não sabia de fato o que estava por trás. E aí eu dizia assim, quando eu ia tomar uma decisão, se eu estava muito levada a só ver coisas positivas, eu dizia que eu estava sendo emocional. Então eu deixava aquilo ali de mão para fazer depois. Por quê? Porque eu sabia, eu já tinha aquele conceito de que as minhas emoções me faziam eu tomar as decisões erradas. Mas na verdade, por quê? Porque o que estava por trás das minhas emoções? As dores que eu carregava, né? As crenças que eu trazia, né? De infância e tudo mais. Aí depois do coach, né, de toda essa imersão, e eu nem cheguei a falar, né, eu fiz todas as formações em coach, né, eu sou Master Coach, fiz as formações em PNL, eu sou Master em PNL, tenho formação em Inteligência Emocional, e deixa eu ver o que mais. Eu acho que só, dessa área aí só. Só tudo isso. Só tudo isso. Então assim, quando eu entendi, e aí é aquela situação, né, eu fui, de fato, automaticamente, a minha predisposição de mudar de comportamento, de mudar as crenças, de mudar minha mentalidade, automaticamente, porque está tudo relacionado. Eu fui limpando o meu coração. Agora, lógico, tem algumas coisas que não vai ser assim, do dia para a noite, né? Principalmente quando está relacionado à questão de pai e mãe, perdão, né? É uma coisa muito... tanto perdoar os outros como se perdoar também, né? E essa questão de se perdoar eu tive essa clareza dessa necessidade, não tem muito tempo, foi dezembro do ano passado, essa questão do auto-perdão.
Mas assim, porque são muitas, né? Imagina aí quantos anos eu não tenho de vida, são 39 anos, né? Imagina a quantidade de coisas que eu já passei. E um ponto importante, assim, contribuir nesse quesito, que é assim, ó, a maioria das pessoas, às vezes está ouvindo agora, não tem noção de que às vezes um comportamento ou um tipo de decisão, uma reação, o problema não é aquilo. Aí eu vejo que as pessoas tendem a olhar para o sintoma e não para a causa da doença, tá entendendo? E aí, essa questão, esse processo teu de autoconhecimento, eu vi que foi fundamental para tantas mudanças que você fez na tua vida. Olha, para você ter uma ideia, aquilo que eu estava falando, a minha necessidade, a minha busca do amor do meu pai e da minha mãe, podemos exemplificar como algo que enganava o meu coração. Então, era uma necessidade que eu sentia que, na verdade, ela poderia não existir. Então, essa necessidade de estar buscando o reconhecimento da minha mãe, o amor da minha mãe, o amor do meu pai, fazia com que, por exemplo, eu fosse uma pessoa de resultado, mas não conseguisse agradecer por aquilo, sabe? De olhar aquilo ali e comemorar. Ter alegria por conta daquilo ali. E o engraçado é que por muitas vezes, eu me considerei uma pessoa ingrata diante de Deus, porque eu dizia assim, Senhor, tu faz tanto por mim, e eu não consigo... Tu não conseguia enxergar. Na verdade, não é nem enxergar. Eu não conseguia sentir gratidão por aquilo. A questão do sentimento, entendeu? Entendi. Exatamente por quê? Porque o que está por trás, a raiz daquilo ali, era a necessidade de ter o amor da minha mãe. E eu tinha aquele resultado e não conseguia aquilo. Então, assim, graças a Deus, né? Eu cheguei no ponto de entender. E é um processo, né? Primeiro você reconhece... Depois você entende e aquilo ali vai maturando até quando você realmente, né? Então, assim, eu posso dizer, não sei de quando começou, mas eu posso dizer que a minha cura, a minha libertação em relação a isso, aconteceu no dia do nosso evento. Olha só. Foi no dia do nosso evento ali. Muito bom. E para chegar no dia do nosso evento, para que saísse aquela palestra que foi o Senhor que me deu aquela palestra ali de madrugada, eu tive muitos conflitos. É como eu falei, né? Eu não queria estar ali. Entendeu? Então, assim, a gente vai passando. Eu acho que é muito você se determinar, você se colocar à disposição e pagar o preço. Porque, de fato, não é muito fácil, assim. Não sai barato, né? Não, claro que não. E você se expõe, né? E não é à toa que Provérbios 4:23 o Salomão fala, tu vê como que é importante. Ele fala, guarda diligentemente o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Exato. Então, assim, lidar com o coração, eu vejo as pessoas muito preocupadas em lidar com a mentalidade, com o ambiente e tudo mais, com a consciência, com o cérebro, com a mente, mas não em lidar com o coração. E eu li um livro somente de coração. Cara, o coração tem neurônios, o coração emite mais energia do que o cérebro. O campo magnético que o coração emite é em torno de 3 vezes maior do que do cérebro, se não me falha a memória agora. Caramba. É louco, tem um monte de coisa por trás do coração, só que as pessoas acabam não querendo se envolver nisso, né? E aí foca muito na questão do cérebro, só da mentalidade, da mente e tal. Só que o coração é um grande segredo. Não é à toa que o Salomão falou isso, de fato, cuidar com o coração, porque Deus realmente fala com a gente do coração. Mas, Júlio, caminhando aqui pro fim, queria que tu deixasse uma mensagem de incentivo aí, com todo esse teu aprendizado, toda a tua trajetória, para os empreendedores que estão assistindo a gente. Ai, Senhor, já falei tanto. Olha, para deixar uma mensagem assim, não andem sozinhos. Não andem sozinhos. Eu falo porque se eu tô com o Lucas aqui hoje, né? Porque o Senhor me mostrou que ele me tirou de onde eu estava lá, né? Sozinha. Literalmente eu estava sozinha. E ele me trouxe para um ambiente onde ele preparou pessoas novas, né? Então, para que eu pudesse estar hoje aqui falando, o dia do nosso evento, né? Onde todo mundo palestrou, de eu ter a clareza, né? Desse próximo passo, né? Não só a clareza, como a força, a coragem de dar esse próximo passo. É exatamente porque o Senhor me colocou no meio de pessoas, as pessoas certas que iam me dar esse apoio, essa força, que iam me dar essa clareza, que poderiam reforçar os ensinamentos, né, bíblicos, falando de Deus também. Então, assim, é fundamental, principalmente para quem se predispõe a empreender, a colocar um negócio, iniciar um negócio. Aparentemente é um caminho solitário,
Porque na cadeira onde você vai sentar, seja como dono ou como gestor, você vai estar sozinho nas tomadas de decisão. Por que eu falo sozinho? Porque a decisão é sua, a responsabilidade vai ser sua, né? Então você não vai poder delegar e nem culpar ninguém por aquilo. Então os acertos serão seus, os erros também. Então você vai carregar isso junto com você. Mas ao mesmo tempo, você pode ter pessoas que tenham o mesmo propósito, tenham o mesmo entendimento, né? Busquem as mesmas coisas que você busca. E isso ajuda muito a você continuar de pé, você continuar na sua caminhada, porque você passa a conhecer a história do outro também, a ver que ele também passa por dificuldades, como foi que ele passou por aquelas dificuldades, o que foi que ele fez. Então você aprende com o outro também, da mesma forma como às vezes a gente acha que não tem muita coisa para ensinar, né? Deus. E aí acaba que você pode contribuir também, né, com as coisas que você passou, as situações, enfim, ter pessoas que possam seguir com você na sua caminhada. Eu acho que isso é fundamental, é primordial, mas existe uma diferença. Você precisa saber escolher, de fato, essas pessoas para você caminhar, né? Não pode ser qualquer pessoas aleatórias, né? Pessoas que vão te desafiar, pessoas que vão te apoiar, pessoas que vão te fazer refletir, raciocinar, pessoas que vão te ajudar a crescer, tá? Tem que saber também selecionar quem são essas pessoas. Mas eu falo, não ande sozinho. Muito bom, gente. Esse foi o podcast de hoje. Muito obrigado, Josi, por sua contribuição. Foi muito aprendizado aqui com você. Gente, eu gostei muito. Eu tenho certeza que muita gente vai ter muitos pontos em comum com a tua história. E com certeza a gente está contribuindo aí com muita gente aí para o aprendizado e destravar de muita gente. Então, obrigado de verdade, tá? Eu agradeço também. Estou muito feliz aqui de estar contribuindo, né, de estar participando desse bate-papo. Eu lembro que eu falei pro Lucas que eu cheguei e disse, Lucas, eu tô nervosa, né, mas assim, depois que a coisa vai acontecendo, vai surgindo, a gente vai se sentindo leve, né? mais à vontade, vai se sentindo leve. E entra de fato, né, sai essa preocupação em relação ao que será que eu vou falar, e entra a satisfação de você perceber que você está contribuindo, que você está ajudando, né, que você tem algo, né, que possa fazer diferente na vida das outras pessoas. Então, estou muito feliz, muito Lucas. Bom. Obrigada pela oportunidade. O prazer foi meu. E, querendo, né, eu volto. Com certeza. Gente, dê o like aí nesse vídeo, porque você contribui para que outras pessoas... você patrocina esse vídeo quando você dá o like, deixe seu comentário. Vai ter redes sociais minha e da Josi na descrição do canal. E fique ligado nos próximos episódios, que tem bastante coisa aí para acontecer. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente.